a gente... Bom, streaming, boa. Então tá, gente, bom dia, boa semana. Hoje a gente está começando mais uma aula do WOW, Women's on WOW, projeto nosso do Instagrafite de capacitação e profissionalização para mulheres artistas. Hoje a gente tem a honra de ter a nossa amiga querida, artista, curadora, organizadora de festival, tatuadora, ela é multitarefa, maravilhosa, Tereza de Quinta, do Acidon Project. A Tereza, que é de Fortaleza, está hoje em Fortaleza, fazendo aula aqui para a gente, e vai contar um pouquinho sobre a transição ou a abertura, né, de um portal de outras experiências dentro da arte, que foi a tatuagem. Mas também, enfim, outras possibilidades que ela vê, artistas que trabalham com isso, a Tereza vai falar um pouco mais. Então, sem mais delongas, a gente vai começar a aula, finalmente. Tereza, obrigada pelo teu tempo, obrigada pela oportunidade de estar aqui conosco. Márcia, Marina, todo mundo está me escutando? Ok? Estamos te escutando, me avisa quando quiser que eu compartilhe a tela. Tá. Gente, bom dia. Quero agradecer também a Instagrafite, Marina, Marcelo, pelo convite. Acho super importante esse espaço de comunicação. Eu sei que são mais de quase 80 mulheres, né? Não sei se estão todas aqui, mas é bem massa estar falando com você. Eu fiz um planejamento de aula do começo da minha carreira, quando eu entrei no ácido, quando eu comecei a tatuar, peguei referências também de tatuadores e tatuadoras que trabalham, também fazem esse trânsito entre arte urbana, ilustração, aquarela, enfim, várias técnicas, para que a gente consiga conversar. No final eu vou dar umas dicas também e abrir para perguntas. Como a gente acabou demorando por causa da tecnologia, eu acho que a gente vai até 12h30, né, mais ou menos. Então é isso. E valeu. Vamos lá. Mas pode compartilhar. E eu vou pedindo para tu ir passando, é isso? Isso, vai falando, muda a tela. Tá bom. Vamos lá, então. Pode compartilhar a tela. Ok? Ok. Gente, apresentação geral sobre quem eu sou, né? Eu sou artista visual, nascida na cidade de Fortaleza. Eu sou integrante do coletivo Acidon Project, e que tem um trabalho com arte urbana. Roberto criou o Ácido em 2006, e a gente vem desenvolvendo trabalho de mural, design, fotografia, grafite, tatuagem, ilustração, exposição. E eu tenho um foco na arte urbana e também na tatuagem. Eu coloquei... isso, pode passar. Eu coloquei algumas frases de alguns artistas, pensadores, e que eu curto muito. Esse é o da Tarsila do Amaral. Eu invento tudo na minha pintura. E o que eu vi ou senti, eu estilizo. Eu acho que tem muito a ver agora do que eu vou falar no próximo slide. Pode passar, Marina. Eu fiz uma aula para vocês de quando eu comecei a pintar, e para vocês verem também a evolução do meu traço no decorrer do tempo, né? Esse primeiro trabalho, Aluga um Coração, foi o primeiro trabalho que eu fiz em artes visuais, foi o primeiro lambe-lambe, quando eu estava desenvolvendo ainda um trabalho, e esse daqui, a segunda imagem, foi o meu primeiro trabalho em mural. Pode passar, Marina. Falando para vocês também desse geral, eu não venho de uma família de artistas, né? Meu pai é taxista, minha mãe dona de casa, era babá, dona de casa. Quando eu fui pensar em ser artista, eu já desenhava desde pequena, e quando eu pensei em ser artista, eu não sabia nem que em Fortaleza, porque eu sou de Fortaleza, mas eu
cresci e fui criada na cidade metropolitana, que é Caucaia, e no bairro do Nova Metrópole, e eu não conhecia nem que tinha uma faculdade de artes visuais. E então, quando eu pensei em fazer alguma coisa de arte, eu não sabia nem que aqui tinha. E eu tinha um amigo em comum do Robésio, que era o Selmo, que me apresentou o Robésio. Foi quando eu conheci, sabia que existia o Cefet, que o Robésio já tinha feito o Cefet, e foi quando eu me ingressei na faculdade. Depois disso, nesses trabalhos que eu estou mostrando para vocês, é quando eu ainda estava buscando referências do meu trabalho, de traços, de identidade, que eu gostava, para executar o meu trabalho, né? Eu como fiz bordado, fiz xilogravura, fiz desenho, misturei tudo, né? Numa época que eu estava realmente descobrindo o que eu queria ser como artista. Pode passar, Marina. Aqui eu mostro para vocês um pouco da minha evolução. Essa primeira imagem é quando eu fiz o meu primeiro lambe-lambe, que eu saí na rua, de fato, a primeira vez. A segunda imagem é quando eu estava achando que eu estava encontrando um traço bem legal, tudo isso na cidade de Fortaleza, que eu fiz. Eu comecei fazendo lambe-lambe também, que foi uma técnica do qual eu gostei muito no início, porque eu fazia no ateliê, na época no meu quarto, e aí começava e colava na rua. E a terceira imagem é a minha primeira exposição, junto com o selo, que teve a curadoria também do Robésio no Sesc. Pode passar, Marina. Não sei se eu estou falando rápido, então se alguém disser aí que eu estou falando rápido, por favor, diminua. Aqui também, quando eu comecei, o ácido começou em 2006, quando o Robésio criou o ácido, e durante 5 anos o Robésio convidou 4 amigos, e durante 5 anos foi essa formação, Robésio mais 4 amigos, e depois eles lançaram o livro Entregue às Moscas, depois eu posso até mostrar para vocês, e o Robésio também criou o Laboratório Ácido em 2008. Deixa eu ver, 2008? Isso, 2008. Foi quando eu fiz o primeiro workshop, de fato, de arte urbana e tal. E lá eu conheci as meninas do selo coletivo, achei super importante falar isso para vocês também. Eu conheci as meninas do selo coletivo, Bruna, Cecília e Juliana, do qual a gente montou o selo coletivo depois. E aqui em Fortaleza era até a brincadeira, né? O Ácido era um grupo de meninos e a gente tinha o selo coletivo, o grupo de meninas. E a gente fez muita parceria junto, o Ácido e selo coletivo. E essa foi uma das primeiras, a primeira foto, foi uma das primeiras intervenções que a gente fez na cidade de Fortaleza. Cada uma tinha seu traço, a gente misturava isso, fazia composições. E essa segunda imagem foi quando a gente estava integrada mais assim no coletivo, que a gente fez uma exposição no BNB daqui de Fortaleza também, e da qual a gente conseguiu juntar realmente os nossos traços, ficou uma coisa mais harmoniosa, né? Aí pode passar, Marina. E é isso que chega o ácido. Deixa eu ver aqui no meu cronograma como que tá. Então, falei um pouquinho para vocês. Robésio criou o ácido em 2006. Na formação tinha Léo, Henrique, Jabson e Rafael Lima Verde. Eles trabalharam juntos durante 5 anos. Quando fez 5 anos, cada um foi meio que tomando o seu caminho. Ficou o Robésio, que tinha criado. E em 5 anos, o Robésio fez o livro Entregue às Moscas. E durante os 5 anos foi essa formação. E depois, Robésio me convidou. A gente, enfim, já estava namorando há um tempo. Robésio sempre, desde que eu comecei, foi um dos meus maiores influenciadores e incentivadores no meu trabalho também, de dividir. Eu entrei na faculdade, já estava namorando, então a gente dividia muito, assim, mostrava muito do meu processo para o Robésio. O Robésio meio que direcionava, olha, vê isso, vê aquilo, sempre abrindo o leque para que eu conseguisse ver várias possibilidades na arte e de referências também. Acho super importante isso, a gente tem muita referência. E aí, em 2000, aí, pode mudar. E logo depois eu entro no ácido. Então, o ácido esse ano faz 14 anos, então a gente está trabalhando junto há 9 anos, junto mesmo e misturado. Eu separei essas imagens que foram os primeiros trabalhos que a gente fez junto. Essa primeira imagem é de uma exposição em São Paulo, que a gente fez em curadoria da Tica, a Tica maravilhosa, daí de São Paulo.
e da qual a gente estava descobrindo como que a gente ia fazer para juntar os traços, né? Como Robésio tinha um traço específico, eu tenho outro traço, como que a gente mescla essas duas linguagens, e a gente realmente, eu mostrando esse geral, para vocês darem terem uma ideia de como que é essa junção de traço, como que a gente foi evoluindo nesse traço com o tempo, né? Essa segunda imagem também é um trabalho que a gente fez em São Paulo, na rua, tem Robésio, eu, Rodrigo Branco e o Raulzito, são grandes amigos nossos. E a última imagem também é uma imagem minha, Robésio, Tica e Gen, também são queridíssimos nossos, que a gente fez uma collab junto. Pode passar, Marina. E eu separei esse trabalho porque, dentro do ácido, eu acho que esse trabalho foi bem importante para a gente. Foi em 2000 e... Agora eu esqueci a data. Mas, enfim, acho que foi 2013 que a gente participou do Arte Rua. Foi. E... Foi 2013, né, Marina? Foi. E tá de boa, Marina? Tô falando muito rápido? Vai que vai, vai que vai. Massa. E tu me dá um tempo aí quando faltar 20 minutos, tá? Tu me avisa. Tá bom. Tá, massa. E esse trabalho eu separei porque foi um trabalho que eu acho que ele é pontual, que ele direciona muito a nossa produção, a minha e do Robésio, e como a gente conseguiu juntar os traços e fazer uma composição que, quando a gente olhou, falou, é isso que a gente quer fazer, é nesse direcionamento que a gente quer fazer. Por que eu estou falando isso para vocês também? Porque não é tão simples a gente chegar num traço específico, a gente, às vezes, quer muito chegar num lugar, né, ao que a gente gosta, e isso é processo. Até hoje, a gente está ainda tentando entender como que vai ser as próximas produções e tudo mais. É mais para a gente ter uma... É claro que às vezes a gente fica mais confortável conforme o tempo vai passando, com certeza, mas esse desafio é muito legal também. E eu acho que essa composição representa muito, assim, todos os símbolos que a gente usou, as cores que a gente queria falar, do que a gente queria falar. O nome do trabalho é Derrubem os Reis. Na época, a gente estava num momento bem complicado também, politicamente, não como agora, né, com o Bolsonaro no poder, mas era um momento muito específico e também a gente falava muito de Fortaleza, né, desse Ai, gente, esqueci agora. Eu tenho dislexia, tá? Então, vamos mudar. Pode mudar, Marina. Lembrei. Muito coronel aqui, né? No Ceará. Separei também essas 3 imagens, que eu acho que fala muito da gente. Esse primeiro trabalho foi um trabalho que a gente fez na Eurotrip, que a gente viajou 5 países, 5 cidades da Europa, né? E foi um trabalho que a gente fez na Alemanha. E foi um trabalho que até hoje é um trabalho que mexe muito com a gente, que fala muito sobre, na época estava acontecendo vários barcos sendo com pessoas negras e estava tendo vários naufrágios e muitas mortes. E a gente fez um trabalho falando muito sobre isso. Nesse segunda imagem também foi um trabalho de Eudine, falava mais dessa relação mística, dos seres iluminados. E um trabalho que para a gente também é super importante, que é o do Street River, que a gente fez em Belém, na Ilha do Cumbu, que foi em parceria com o Seba Tapajós, e que a gente pintou essas 2 casas da moradora mais antiga da ilha, que era a Dona Angélica, que está viva ainda, e a gente pintou essas 2 casas e foi muito representativo. Eu juntei esses 3 trabalhos que falam muito sobre isso. Esse também, juntei esse trabalho, que são obras, né? Não falando mais de mural, mas falando de obras. Essa exposição foi em 2015, também no Arte Rua, em outra edição, que a gente só fez uma exposição, não pintou. E eu acho que essa primeira imagem, que é o Em Passion, também foi um momento muito específico da nossa produção, minha e do Robésio, do qual a gente realmente juntou os nossos trabalhos. É uma produção que a gente sempre volta, porque é algo que, de fato, a gente conseguiu dizer tudo que a gente queria dizer numa tela. E não sei se vocês percebem, mas os 2 personagens, a gente brincou muito com isso, dessa relação das pessoas conhecerem o meu trabalho pelo um traço mais geométrico e o Robésio por um traço mais orgânico. E nessa primeira tela do Em Passion, a gente fez um X
do qual o primeiro personagem eu fiz a cabeça, no segundo personagem eu fiz a cabeça, e no primeiro eu fiz o corpo, e Robésio o contrário. Então, a gente fez realmente um X, misturou os trabalhos, e o fundo a gente foi trabalhando. Foi uma tela muito explosiva, assim, quando a gente deu a ideia, eu tinha ideia, Roberto tinha outra, a gente juntou, foi uma tela que a gente pintou relativamente rápido, porque a gente conseguiu, a gente chamou muito isso, né, na arte, a gente consegue gestalt para dizer tudo que eu queria falar. É uma tela bem sexual, no sentido de tem as partes à mostra, tem uma brincadeira, é uma coisa que a gente queria muito falar sobre isso. Essa segunda tela também é algo que a gente gosta muito, tem muito a ver esse trabalho com o Roberto se alimenta do meu trabalho e eu me alimento do dele. Tem vários misticismos e ideias e símbolos nessa tela que a gente curte muito, e pode passar. Essa também, da mesma exposição, eu acho que essa exposição foi muito importante, porque a gente fez uma residência artística no Rio, a gente fez a primeira residência artística em Olinda, com a galeria Garrido Galeria, a gente abriu também uma exposição, e essa foi a segunda residência artística que a gente fez no Rio, em parceria também com o Arte de Rua, o André. E essas duas telas falam muito também sobre a gente, quando a gente começou a misturar realmente tudo. Robésio fez o bi, na primeira tela, Robésio fez esse ser fantástico embaixo, eu mexi em várias coisas na tela dele aqui, mas o que eu queria dizer para vocês é que a gente, nessa fase, a gente, de fato, começou a entender que o nosso trabalho estava muito bem alinhado, e que a gente conseguiu misturar vários elementos, como bordado, pintura, nessa tela tem spray, tem acrílica, a gente acaba misturando muito tecido colado, muita costura, muita sobreposição de cores, muitas veladuras, né, que a gente vai fazendo uma cor, bota mais uma sombra, outra. Então, a gente não se limita muito no ácido a que tipo de material a gente vai usar, a gente acaba usando tudo mesmo, tudo que a gente tem no ateliê, tudo para compor um trabalho. A gente não fica preso a gente faz uns testes aqui no ateliê para saber se o spray dá certo com a tinta acrílica, com certeza é bom a gente fazer esses testes, mas a gente acaba misturando tudo mesmo, e a gente vem de uma matriz nordestina que a gente mistura mesmo, e procura dentro do nosso trabalho essa mistura, até porque somos duas cabeças, né? Nada mais positivo que a gente consiga misturar bastante esse trabalho. Pode passar, Marina. E esse trabalho, que eu acho que é super importante também, foi o maior mural que a gente já pintou na vida, 826 metros quadrados. Foi no Festival Cura, que a gente teve 12 dias para pintar. Então, vocês imaginam que foi... Eu acredito que algumas de vocês, não conheço todas, mas acredito que alguém já pintou grande, né? E sabe como é a dificuldade de pintar grande, de ir para a rua e ter auxiliar. Nesse caso, a gente tinha 6 máquinas, 6 balancinhos para a gente nunca subiu 6, a gente subiu 5 balancinhos só, ficou sempre um sobrando. A gente tinha 2 a 3 auxiliares, nesse caso, e a gente teve que correr muito, assim, o nome do mural é Curandeiras, o nome do festival é Cura, e em Belo Horizonte, e foi muito legal o convite, foi muito positivo, a gente pintou, é um dos murais que a gente curte muito, assim, apesar de ter sido bem rápido a questão da pintura, porque, de fato, era o maior mural, e é o maior mural em retângulo, né, que a gente tinha pintado, ele não é uma empena, que a gente chama. Então, foi um desafio pensar num trabalho que fosse representativo. A gente tinha que pensar nesse trabalho como um trabalho que se via de longe, bastante longe, porque o Cura transformou um mirante, e a gente tinha que calcular que tamanho que ia ser os elementos. Então, foi bem assim, a gente brinca que eu sou o mouse do Robésio ou ele é o meu mouse, porque nesse caso, o Robésio ficou na máquina, a gente não fez quadriculado e nem marcação aleatória, que eu acho que vocês já devem saber fazer, já devem ter feito. E nesse mural... Vamos ter aula com a Marina na sexta-feira, Marina Capdevila. Show! Então, já sabe. E aí, nesse trabalho, o Robésio ficou... A gente comprou um microfone. Um microfone, não. Esqueci o nome agora, meu Deus. Walkie-talkie? Walkie-talkie. Então, isso. O Robésio ficou na máquina e com os outros auxiliares. Pode voltar. Robésio ficou na máquina. Eu fui para o outro lado da outra avenida, em cima de outro prédio,
para ficar dizendo para ele, tipo, e aí, Cris? Meu nome é Tereza Cristina, viu, gente? O Roberto me chama de Cris. Tereza de Quinta é nome artístico. E aí, Cris? Aí eu, para a direita, vai fazendo traço para a direita, vai fazendo para a esquerda, vai descendo, diminui. Então, esse trabalho foi muito legal para a gente exercitar a nossa sintonia. Muito bom, Malu, valeu. A nossa sintonia, a gente já tinha trabalhado assim, mas foi um dos mais representativos com essa técnica. Eu coloquei uma frase do Roberto que eu gosto muito do que ele falou numa entrevista da Globo, do jornal Globo, que é: até mesmo a insegurança pode ter um lado positivo. No ácido, acreditamos muito no que fazemos e que vai dar certo. Porém, dúvidas surgem às vezes, mas então seguimos mesmo assim. Crer na base de nossa criação e não perder o foco nos objetivos nos move. Transformar esses momentos nos leva à dedicação e à superação. Obésio. Eu gosto muito disso porque tudo que a gente faz, eu e o Obésio, principalmente dentro do ácido, a gente acredita muito. Eu pensei numa fala, eu sei que a gente está vivendo um momento muito delicado agora, e eu pensei numa fala que eu pudesse ser muito positivo para vocês, porque realmente a gente precisa de positividade, a gente precisa acreditar mais no amor, no nosso trabalho. Então, eu fui juntando frases e pensamentos que a gente saísse dessa aula com a vontade de pintar na rua. A gente não podemos pintar na rua ainda, mas com essa vontade de produção, de criatividade, enfim, de muito amor mesmo, que eu acho que a gente está precisando muito disso. E aí vem tatuagem em 2013, quando eu e o Roberto, a gente passa num projeto do governo. Pode passar, Marina. A gente passa num projeto do governo, do qual o projeto é idealizar 6 oficinas no nosso ateliê. Em 2013 também é quando eu e o Roberto a gente monta o nosso ateliê e vai morar junto, de fato. Nesse projeto teve a oficina de toy art, serigrafia, foi bem legal o projeto. Na época não tinha tanta divulgação nas redes sociais e tudo mais, do Instagram a gente nem conhecia muito bem. E aí a gente convida o Nando ZV, que é o meu amigo, tatuador de Recife, para dar essa oficina. Ele já tinha formulado uma oficina. Esse primeiro trabalho foi o primeiro trabalho que eu fiz de uma experiência no couro do bode, que o Nando trouxe para a gente fazer a oficina. E esse foi o primeiro trabalho. Foi 3 dias de oficina, foi um intensivo, de 9 da manhã às 5 da tarde. E no último dia ele liberava, dependendo de quem tivesse um traço ok para fazer a tatuagem, ele liberava para a gente convidar uma cobaia. Eu convidei uma amiga minha, a Marissa. Aí a segunda imagem foi a primeira tatuagem que eu fiz com o meu trabalho, eu já comecei fazendo o meu trabalho. E a segunda foi a Pauline, minha amiga também, que aí sim eu comecei a agendar pessoas para fazer. No início da tatuagem, eu comecei recebendo histórias. Eu fazia um projetinho que era Me Conte uma História. Eu recebia um texto, fazia a ilustração a partir desse texto e agendava as pessoas. Pode passar, Marina. Essa tatuagem foi na Lorena, minha amiga lá de Olinda. Essa também, quando eu estava fazendo a residência lá em Olinda, foi quando, de fato, eu entendi o que era o meu trabalho dentro da tatuagem, porque também é um processo. O trabalho que eu faço na rua não é o trabalho que eu faço na tatuagem. O trabalho que eu faço de ilustração não é o trabalho que eu faço na tatuagem. Quando eu vou desenhar para tatuagem, eu tenho que pensar nos traços, eu tenho que pensar nas cores, eu tenho que pensar muito mais na composição. Muita gente me pergunta, tipo, é mais difícil fazer tatuagem ou mural? Aí eu, tatuagem, com certeza, não importa. É mais difícil fazer um mural do cura ou uma tatuagem? Mais difícil uma tatuagem. Porque eu estou lidando com uma pessoa, com uma pele, estou lidando com sentimento, estou lidando com toda uma questão. Eu fico muito tensa quando eu vou fazer tatuagem, porque é algo realmente que eu respiro, estou inclusive fazendo yoga, meditação para dar essa melhorada, porque é algo que puxa muita energia, a tatuagem. Então, eu sei que muitas meninas de vocês querem fazer tatu também, e eu acho que super massa, contem comigo aí para dicas e tudo mais. E essa segunda imagem eu coloquei, foi um trabalho que eu comecei a não receber mais, não ter mais agenda para
receber a história, porque demandava um tempo muito grande, era quase como se tivesse que criar uma ilustração incrível para aquela pessoa, cheia de sentimento, e eu comecei a não ter tempo para isso, porque a agenda do ácido acabava viagem, mural, orçamento, muita coisa para fazer. Então, eu comecei a agendar dessa outra forma, que foi, eu liberava os desenhos, as pessoas já gostavam do meu trabalho, eu liberava os desenhos para as pessoas e elas começavam a escolher, começavam a curtir os trabalhos e começavam a escolher a partir do que eu já estava liberando. Então, foi uma forma que eu criei, que muitos artistas estão criando agora também, para você conseguir agendar mais pessoas, né? E você não ter esse trabalho tão de esperar receber esse texto para fazer essa ilustração. Você acaba criando mesmo, eu acabo criando temáticas e liberando, e as pessoas vão agendando a partir do Instagram. Pode passar, Marina. Vou tomar uma água aqui. E eu separei também essas três, porque eu acho que são imagens bem legais. Quando o meu trabalho, de fato, a última imagem que eu mostrei tinha uma linha, esse aqui já tem outra linha. Eu gosto de ir vendo, foi bem legal fazer essa aula para vocês, porque eu fiz um paralelo da minha produção toda, né? Inclusive, depois eu posso passar o PDF para vocês também, que vai ter referências mais na frente. E aqui foram trabalhos que eu, tipo, de fato, falei, poxa, pronto, eu acho que eu cheguei num lugar legal, assim. E lembrando para vocês que a gente sempre chega nesse lugar legal de produção e depois a gente desgosta e começa a procurar um outro lugar para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. Então, eu tenho muito disso. Eu gosto muito de trabalhar por série. Eu e Roberto, a gente trabalha muito por série, porque a gente consegue, dentro de uma produção artística, entender que, tipo, essa série, a gente tem a série Proféticos. A gente tem essa série aqui, ela direciona por esse lado, a inspiração é nisso. Então, na tatuagem, eu tenho muito isso também. Eu lancei uma época a série Sertão, que falava muito sobre o sertão, que, enfim, eu me sinto super confortável de falar sobre isso. É algo que eu gosto muito de falar, acho que tem muita identidade do meu trabalho, e eu acho que esses trabalhos foram bem representativos para um lugar que eu gosto, assim. Pode passar, Marina. E aqui é um geral de tudo. Essa aqui já é uma fase também mais florida. Eu gosto muito da ideia de flores. É um elemento de plantas e flores. É um elemento que eu gosto muito. Eu acho que é algo de renascer, de crescimento. E eu curto muito fazer. Eu curto muito os personagens também. Gosto muito de fazer rosto, principalmente de mulher. Acho que vocês já perceberam isso. E tenho total inspiração no Modigliani como artista. Comecei inspirada nele, até hoje é um artista que me intriga muito. E, enfim, curto muito o trabalho dele. E aqui é uns trabalhos bem mais coloridos, assim. Eu comecei, de fato, a fazer sobreposição de cor e tudo mais. Pode passar, Marina. Eu botei aqui também a frase da Dani, que eu, inclusive, vi ontem. A Dani tira muita dúvida minha. A Dani é uma tatuadora de São Paulo, que eu acho lindo o trabalho dela. E ela escreveu essa frase no Instagram. Para mim, uma das coisas mais incríveis na arte é o poder de conexão com o outro e com você mesmo. E eu acho que a tatuagem tem muito disso. Não é só você, né? Não é só você estar pintando uma coisa, eu estar pintando um papel na minha casa, no meu ateliê, ou pintando uma parede na rua, no meu ateliê. E uma coisa é você estar com uma pessoa que tem sentimento, que você está ali com ela. Eu acho que é um momento de conexão muito forte, assim. E eu tenho pensado muito sobre isso nessa pandemia. Eu vou começar a agendar pessoas agora. Todo mundo está pensando, conversando com vários artistas tatuadores, amigas e amigos, e todo mundo está pensando em realmente agendar uma pessoa por dia, por conta de todas as questões de higiene e tudo mais. Mas, para além disso, também eu acho que é um momento também de conexão. A gente está há tanto tempo, né? Eu estou há quase 4 meses em casa, eu e Robésio e a Lola, nosso cachorro. E a gente está nesse momento de isolamento no qual a gente quer encontrar as pessoas e dar um abraço, né? E eu acho que é bem esse momento mesmo. E essa frase foi super pontual, assim. Pode passar, Marina. E aqui eu juntei, assim, fiz 3 páginas de um lequezão de artistas, homens e mulheres, tatuadores, ilustradores, que têm trabalho com arte urbana, que têm trabalho com ilustração, com agência, são designer também. Eu fiz assim, que eu acho que é uma melhor forma de vocês depois dar uma olhada e seguir todo mundo, que eu acho que é importante também a gente se dar esse like, me segue que eu te sigo.
O primeiro é o trabalho da Dani, que eu acho super representativo, e eu fiz também uma junção de trabalhos que a grande maioria dos artistas que eu coloquei na lista das referências são artistas que, de fato, têm um traço muito específico. E dentro da tatuagem, eu acho que vocês que já estão pesquisando sabem que, tipo, no grafite, na arte urbana e na tatuagem, cada vez mais esse traço seu, individual e específico, estilizado, está ganhando mais o mercado, está ganhando mais seguidores, porque a galera quer algo, de fato, representativo, né? Ninguém quer mais. Aliás, muita gente quer ainda, né? Mas, assim, a grande maioria das pessoas querem hoje uma coisa muito exclusiva. Você tem uma tatuagem hoje na pele, pelo menos as minhas clientes, os meus clientes, eles querem uma obra de arte na pele. Eles não querem mais pegar uma tatuagem da internet e colocar na pele e, tipo, olha que legal. Não, hoje em dia é tipo assim, poxa, tu tem que obra no teu corpo? Ah, eu tenho fulano, tenho um beltrano, e é isso. Então, eu separei meio que esse lequezão de artistas, homens e mulheres, para vocês darem uma olhada, sacarem um estilo, sacarem como que eles estão usando as cores. Eu também não me empreendi só a tatuagem. Todo mundo que está aqui faz tatuagem também, mas eu achei legal também colocar pintura para vocês darem uma olhada. Não consegue ler, eu acho que no PDF vai conseguir. Aqui também eu quase não consigo ler direito, mas no PDF vai dar. Acredito eu fiz para dar. E aí eu fiz um geral de artistas brasileiros e nordestinos, principalmente, que eu acho que é super importante. Acho que eu coloquei só 2 artistas de fora, mas eu foquei bastante no Brasil como um todo. Gosto muito do trabalho, desse primeiro trabalho da Nath, da Luna, curto muito. Eu fiz esse geral, acho que já dá para passar, Marina, que aí depois você receber uma olhada com mais cautela e ver o Instagram de todo mundo. Aqui também gosto muito esse primeiro do Pedro. O Pedro Gomes é um grande tatuador, nem no Instagram. O quê? Não entendi. Ele é um grande tatuador e também faz trabalho na rua. E aqui é um geralzão. Eu juntei 3 páginas de desenho para vocês darem uma olhada. Eu fico tentando ler o que vocês estão escrevendo. Pode passar, Marina. E aí, dando meio que uma encerrada na parte das referências de tatuagem, eu fiz uma frase de um livro que eu acabei de ler, que é do Howard Schultz, que é Dedique-se de Coração. É o título do livro, que ele é um dos criadores da Starbucks, e eu acho que é super positivo essa frase, que é o título do livro, porque eu acho que tudo na vida que a gente faz, a gente tem que se dedicar mesmo. E, principalmente na arte, a gente tem que se dedicar mais que tudo, coração, corpo, alma, todas as energias possíveis para que a gente consiga dar certo. A gente sabe que é trabalhoso, é difícil, a gente passa por um monte de coisa. Não imagine que eu e Roberto, a gente está com 14 anos de carreira, que a gente está num lugar específico, super, super confortável. A gente está num lugar legal, mas ainda não é o nosso lugar confortável. A gente tem muitos sonhos ainda que a gente quer realizar, muitos projetos que a gente quer realizar. E eu acho que se dedicar de coração é bem isso, assim. E nunca parar de sonhar, né? Porque a gente está sempre... a gente realiza uma coisa, eu lembro muito bem do Além da Rua, que a Marina também estava na curadoria do festival. Marina e Marcelo, o Stan Grafite, fez a curadoria de 2019 do nosso festival, Além da Rua Festival. E eu lembro que a grande realização da gente foi fazer as velas, né? Os artistas pintaram 15 velas, e quando a gente colocou as velas ao mar, a gente tinha noção do impacto que ia ser isso, mas quando a gente colocou a vela no mar, que a gente olhou, todo mundo se emocionou muito, chorou muito, e a gente se olhou, eu e Robésio, estava o Ramonzinho do lado, que o Ramon também foi o produtor dos artistas, Ramon Salles, artista também. A gente se olhou e tipo, pronto, e agora? A gente vai ter que fazer algo que supere isso. Então, é para a gente também ter na nossa mente que quando a gente realiza uma coisa, a gente vai ter outra coisa para realizar mais na frente. E é isso. Aí pode passar, Marina, tem as dicas agora. E aí eu juntei um geralzão de dicas de artistas que eu imagino que já eu vou abrir para perguntas, que vocês têm muitas dicas, muitas perguntas e muitas dicas também que a gente possa trocar. E eu separei meio que algumas dicas que a gente usa no ácido, certo? A primeira
acredite no seu potencial como artista. Eu acho que nada mais, acho que não é nem a dica 1, eu acho que é a dica 0, que é para você iniciar mesmo. Não adianta você ser artista e não acreditar no seu potencial, não acreditar que vai dar certo. A gente usa muito aqui no Nordeste, especificamente em Fortaleza, a frase vai dar certo. Porque tudo tem que ser... A gente acredita muito também no poder da palavra. Então, se a gente não acredita no nosso potencial como artista, como ser humano, como mulher, a gente não vai conseguir fazer o nosso trabalho. Eu acho que essa, sim, eu acho que é, tipo, a primeira mesmo. Pensei muito como que seria essa lista para passar para vocês. E eu acho que eu e Roberto, a gente acredita tanto no nosso trabalho, tanto que vai dar certo, que acaba dando, né? A segunda é um geralzão, eu tentei, né, dar uma diminuída, escrevi uma listona, 20 coisas, mas aí eu dei uma enxugada. E a segunda é estude, pesquise, leia, veja filmes, escute música, crie repertório e invista em você. Eu acho que são várias dicas, na verdade, dentro de uma. Nunca pense que você chegou num lugar confortável de sabedoria e conhecimento que você não precisa mais de ninguém para aprender. Pelo contrário, a gente está aprendendo, reaprendendo, aprendendo de novo. Agora mesmo eu estou fazendo curso de Photoshop online, porque eu não sei mexer, estou aprendendo o Illustrator online também, e a gente está sempre nessa busca de conhecimento. Não se limitem também porque eu gosto muito de arte urbana, eu só vou ver coisa de arte urbana, não. Leia conteúdo de arte no geral, veja sobre música, as músicas têm tanto para ensinar para a gente. Eu e o Robésio, o nosso repertório de filme é muito grande, a gente gosta muito de assistir o filme. É uma das coisas que a gente mais faz junto, a gente faz tudo junto, né? Mas, no geral, assistir filme é uma coisa que a gente está sempre vendo. E criar repertório, quando eu falo, não só para vocês criar um repertório de imagem, de leitura, de tudo assim que vocês possam, e não se limitar. Eu acho que a primeira coisa é não se limitar a um determinado momento, assim. Fiquem livres para pesquisar e façam tudo, assim. A terceira, um pouquinho mais complicada, organize-se. Não dá para a gente fazer, até anotei, deixa eu virar aqui a página, até anotei também uns tópicos do Se Organize, que era para falar com vocês. Eu botei se organize, não botei aqui, mas se organize na vida, no ateliê e na rua. A gente não consegue fazer nada sem organização. Aqui no ateliê mesmo, tem momentos que a gente o ateliê está todo bagunçado, tem momentos que a gente faz uma limpeza no ateliê, para essa energia fluir. Na rua, do mesmo jeito. A gente está pintando na rua, a gente tem uma organização de aqui fica o material, até porque imagina se a gente está pintando, deixa o material na beira do muro, e a gente está usando a escada, derruba o material. Então, assim, para tudo na vida a gente tem que se organizar. Então, eu acho que esse momento, e cada uma tem sua organização. Não existe e eu já vi vários vídeos no YouTube sobre organização. Então, assim, não existe uma técnica 100% eficaz. Eu acho que cada pessoa vai buscando como se organiza melhor. E se a gente quer crescer como artista, eu acho que a organização é um ponto-chave para que a gente consiga de organizar a nossa vida, organizar o nosso Instagram, organizar o nosso e-mail, organizar nossas plataformas de trabalho, organizar tudo. Sei que é difícil fazer sozinha, mas eu acho que é um momento muito específico. Vou até ver na hora aqui. A outra, a 4, faça um planejamento. Planejamento de prazo curto, médio e longo. Eu e Robésio, no ACE, a gente tem um planejamento curto, médio e longo. Tipo, um curto agora de 1 ano, um médio de 3 anos e um longo de 6 anos. Onde a gente quer estar daqui a 6 anos? Eu acho legal a gente pensar sobre isso, porque aí a gente consegue ter um norte para onde a gente quer ir. Tipo, eu quero fazer, vocês que estão, algumas começando, outras já estão dentro do mercado e tudo mais, participando de festivais e tudo mais. Pronto, o que vocês querem fazer daqui a 1 ano? Pô, eu quero participar de um festival, eu quero fazer uma exposição. Coloque isso num planejamento, porque a partir desse planejamento você vai conseguir criar um cronograma para depois executar esse projeto. E aí é o quinto, que é o executar. A partir desse planejamento, também não precisa ser uma coisa, não pense que é uma coisa mirabolante esse planejamento, não. Você tem um caderno e você coloca os prazos. Legal também, estou aprendendo também a mexer em planilha, que eu não sei mexer muito bem. Legal fazer uma planilha também, porque a planilha deixa você muito segura daquilo que está acontecendo.
E aí executar esse planejamento. Muitas coisas que você não vai conseguir executar, a gente não consegue executar tudo, é igual aquela listinha, né, que agora na quarentena todo mundo faz uma listinha diária, mas nem todo mundo consegue seguir a lista diária, mas aí você consegue saber as coisas que vocês fizeram durante o dia, não precisa necessariamente... Legal seria você ir riscando a lista a partir por ordem, né? Mas se também não conseguir, também não se cobre por isso, mas tente. E eu acho que para a gente, mulher, o sexto é tipo... Natália Arcuri aí, maravilhosa, me poupe, falando sobre isso, independência financeira. A gente está falando sobre tudo isso aqui para que a gente consiga, nós mulheres, termos independência financeira, para que a gente não dependa de ninguém. Não dependa da nossa família, não dependa de companheiro, não dependa da nossa namorada, enfim. Eu acho que a independência financeira é um ponto muito chave para que a gente consiga fazer e executar o nosso trabalho. Sugiro a todas a conferir finanças. Eu sei que a gente usa muito, eu e Roberto, a gente usava muito, e acaba usando ainda, a frase, né, sou de humanas, não sou de exatas, mas a gente precisa entender de exatas. E quanto mais cedo você começa a entender de exatas, saber o que é que você gasta, e isso também falando de planejamento mesmo financeiro da carreira de vocês. Quanto se gasta, quanto é a sua hora de trabalho, quanto eu cobro no orçamento, quanto é o material, quanto que eu gasto para fazer um mural de tanto por tanto. Então, tudo isso entra também nessa planilha de finanças. Eu acho super importante. Claro, vocês não vão começar sendo expert de finanças, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo. E aí, quando isso acontece, abre um outro universo para você. Eu também não gosto de matemática, inclusive no vestibular foi a matéria que eu não estudei. Eu estudei todas de humanas, tipo, tirei notas boas em humanas, em exatas eu não era muito boa, não sou muito boa, mas agora eu tive que aprender a entender como que funciona, o que é que eu gasto, quanto que eu tenho que economizar, o que é que eu posso economizar, o que é que eu posso gastar com curtidas. Eu e o Roberto, quem conhece a gente sabe que a gente gosta de curtir um barzinho, gosta de beber uma cerveja. Então, tudo isso funciona. A Mônica aí. 7, seja do bem. Eu acho que é uma das principais coisas, assim, que é tão bobo, né, a gente falar, poxa, seja do bem, mas é muito fundamental, porque no trabalho, em projetos, em festivais, é muito importante a gente encontrar pessoas que somem com a gente, que ajudem a gente a crescer. É muito importante a gente dar dica, a gente não se prender. Isso também é ser do bem, né? Não se prender a uma informação. Eu lembro que quando eu comecei, se eu não tivesse tido o suporte do Robésio, porque o Robésio foi que me ajudou bastante nessa questão de orçamento e tudo mais, se eu não tivesse tido esse suporte, seria muito complicado para eu começar. E eu lembro de pessoas aqui em Fortaleza que se limitavam a não passar uma informação, por exemplo, de uma gráfica que imprime lambe-lambe. E, tipo, é uma gráfica que imprime lambe-lambe. Muitas gráficas fazem isso. Então, assim, não se prenda à informação. E, tipo, não tenha medo de passar informação, de trocar ideia, de ajudar, Enfim, eu acho que esse posicionamento, e eu e o Roberto, a gente tem muito isso, porque a gente, para além de artista, como a Marina falou no início, somos produtores também. Então, a gente acaba entendendo esse leque de artes visuais como um todo, porque a gente faz pintura, a gente dirige e faz a produção. Produção é uma coisa muito... Eu estou saindo um pouco da produção, porque é uma coisa que eu gosto muito e eu não vou ter tempo mais para isso, porque o meu foco dentro das artes visuais é o ácido. Inclusive, uma coisa até que eu ia falar para vocês, tipo, eu tenho um norte. Meu primeiro norte é o ácido. Segundo é a tatuagem. Eu sempre agendo o tatu quando eu estou livre do ácido, porque eu consigo organizar a minha agenda com o ácido, eu e o Roberto, e quando eu estou livre, eu consigo agendar tatu. E aí o 8º, não mais importante, que é ele não, né, minha gente? Porque não dá certo. Não votamos em miliciano. E essa frase que é super linda, que eu acho, que é: a arte não é só talento, mas, sobretudo, coragem, que eu acho que ela fecha a nossa aula muito bem, que é do Glauber Rocha, incrível. E ele fala muito sobre isso, assim, não adianta a gente ter talento e não ter coragem para colocar esse talento para fora. E vice-versa, né? E eu acho que é muito isso, assim. Eu espero que a aula tenha sido super positiva e pode passar, Marina.
E aí, obrigada, né? E avante. E uma coisa também que eu acho que é bem massa a gente também ter noção disso, sempre agradecer a tudo que está acontecendo, não nesse momento específico, claro, mas eu agradeço muito hoje em dia, tipo, a gente tem um ateliê, a gente tem uma possibilidade de produção, a gente tem material à nossa mão, e eu acho que é bem isso dentro do nosso trabalho. E tudo foi construído de um trabalho por trabalho, ano por ano. Ano que vem a gente está fazendo 15 anos, a gente está no planejamento já de várias ações, exposições, lançamento do segundo livro. Então, imagina que a gente está também aqui trabalhando e pensando já no ano que vem, assim. E é isso, meu povo. Falo demais, vou tomar uma água. Obrigada, Tereza, maravilhosa. A gente vai abrir para perguntas das meninas, mas antes eu vou fazer 2 perguntas minhas. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente como é que é o processo de precificação da tatuagem, entendendo que não é uma tatuagem de replicação, né? A gente está falando aqui que tu falou, né? Eu acho que a tendência do momento é o artista ser o tatuador, né? O artista usar o seu próprio estilo para tatuar as pessoas. As pessoas, como tu falou, querem as obras de arte na pele, né? Como é que essa... Não precisa falar o preço que tu cobra, mas sim como é que tu cria esse preço, pensando que não é uma tatuagem convencional, é uma tatuagem da Tereza, né? Uhum. Pois é, eu sou tranquila em falar em preço sobre tudo, assim, eu acho que é importante, principalmente já que a gente está numa aula, é importante muito as meninas terem noção de preço mesmo, assim, de quanto que é, quem tá começando e tudo mais. Quando eu comecei, eu não comecei a agendar fazendo cobaia, eu comecei já agendando, eu cobrei R$ 50 para o custo do material. Então, meninas, começando, cobrem R$ 50 pelo menos para custear o material de vocês. Depois, eu comecei com o mínimo, que era eu não faço nenhum traço, nenhuma tatu, que não seja R$ 150, que é o mínimo de 50 minutos do meu tempo, mínimo. E aí eu comecei aos poucos, né? Eu tô tatuando 2013 para cá, eu comecei aos poucos fui entendendo que o que eu faço é uma tatuagem artística e exclusiva. Eu não repito as tatuagens. Então, hoje, o meu preço ele pode chegar de 300 a R$ 1.500, dependendo do tamanho e tudo mais. Por exemplo, agora na quarentena, eu fiz uma promoção que era você agendava, pagava a tatuagem e a gente agenda, vou agendar talvez agora em julho, né? Quando tudo tiver melhor. E eu fiz uma promocional, assim, bem promocional, que foi R$ 250. Mais tatuagens pequenas. E é muito importante também a gente falar sobre isso. Quanto menor a tatuagem, menos tempo você leva. Quanto menos colorido, menos tempo você leva. Então, tudo é uma variante de técnica. Se eu tenho uma tatuagem muito grande, que vai demandar muito tempo, muito trabalhosa, eu consigo cobrar um valor muito mais caro, porque eu sei quanto tempo eu vou levar. E tudo calculado a partir de quanto tempo eu levo para fazer aquele trabalho. Mas, geralmente, o meu preço de tatuagem chega de 250 a 1.500, dependendo do que é o trabalho. Legal. Por exemplo, é diferente também do preço de uma ilustração, né? E a gente também está falando de um valor que também Nordeste, Sul, Sudeste ou Norte, porque isso pode variar também. A gente fala muito sobre isso na arte urbana, inclusive. O valor de São Paulo é sempre mais caro, assim, no sentido de que orçamento em São Paulo para a gente é sempre melhor, no sentido de que o custo de vida de São Paulo é mais caro, então os valores acabam sendo maiores. E eu acredito também que na tatuagem isso pode variar, dependendo do local também que você está. Total, e se tu vier tatuar aqui em São Paulo, tu vai cobrar um pouco mais caro também, pela tua locomoção, né? A tua vinda, o Bem, custo do mercado. total. Eu acho que Outra Respondeu super. E me diz uma coisa, e eu acho legal se tu puder nos apresentar aí outros materiais, né? Além do mural que vocês fazem, tu mostrou as telas, né? A tatuagem e também vocês fazem gravuras, prints, né? Outras possibilidades de renda, né? Financeira. Eu acho que é legal falar um pouquinho sobre isso, assim, quais são as outras variações que vocês têm? Eu sei que vocês já trabalharam com aqueles cadernos da Cícero, enfim, que outros produtos vocês têm com ácido? a gente tem um monte de coisa.
Mas aí, falando do geral do ácido, a gente faz campanha publicitária, a gente trabalha com ilustração, inclusive a gente gosta muito de trabalhar com ilustração para livro. A gente, ano passado, a gente fez a identidade visual do Festival Hack Beat em Recife, que foi super legal, estou até com a caneca aqui do café, que foi da Hack Beat, a camisa também. O nosso leque de atuação é bastante, assim, aqui a gente tem uma tela que está sendo finalizada no ateliê, a gente acaba tendo um leque bem diversificado, né? Porque eu acho que isso é legal também a gente pensar. Tem muita gente que fala, eu só faço pintura em tela. Ok, não tem nenhum problema com isso. Mas quanto mais diversificado fica o seu leque, eu acho que você vai pegando outros públicos também, né? No ácido, o nosso foco do ácido é pintura, e aí se divide, né? Em pintura de mural e pintura de tela, né? Do ateliê. E no ateliê, quando a gente está no ateliê, a gente fecha um projeto, fica no ateliê, pintando só no ateliê. E assim também com o trabalho de rua. A gente agenda 2 meses de vários trabalhos de rua. A gente trabalha com empresa, a gente fecha contrato com empresa, com shopping, com projeto social. No início do ácido, o Roberto escrevia todos os projetos, orçava fazer tudo durante 5 anos. Depois que eu entrei, Roberto também continuou fazendo tudo, só que eu fiquei na parte mais de cronograma e orçamento, que é uma coisa que eu gosto de fazer, cronograma e orçamento. E a gente acaba lá, tem uma também que trabalha com a gente, e a gente tem vários parceiros, produtores em vários estados, produtores também individuais, que fecham um projeto, a gente contrata alguém, o ácido é uma empresa, né? São eu e Roberto sócios, então a gente tem essa burocracia também, tirar nota e tudo mais, mas a gente diversifica bastante o nosso leque, a gente já trabalhou com moda, a gente trabalha com moda, a gente faz estampa para marcas, a gente já fez Ryder, Headley, Fai, a gente faz a tatuagem. Roberto no início fazia muito videoarte, inclusive uma coisa que a gente vai retornar para o ano que vem. Muita instalação também, o trabalho do Roberto, ele antes de ser artista urbano, ele era artista contemporâneo, então ele fazia bastante instalação na cidade. Então, é uma coisa que a gente quer retomar também. E a gente, serigrafia, faz muita coisa, assim. Mas, claro que tudo a gente tem que trabalhar também. A gente meio que trabalha por série e por momentos específicos de produção. Maravilhosos. Agora eu vou abrir, então, para as meninas perguntarem, começando com a Adriana. Pode entrar aí, Adriana. Oi. Oi, Adriana. Oi, Tereza, prazer. Fiquei muito feliz com essa tua aula. Eu ainda não conhecia teu trabalho, então estou bem feliz de te conhecer. Eu me identifiquei com algumas coisas assim da tua trajetória. Eu estou me formando agora em artes visuais. Eu estou começando aos pouquinhos na tatuagem já faz um tempo e também tenho esse apreço pela figuração feminina, principalmente do rosto. Então fechou bem assim para mim. Eu queria saber como é que tem se dado essa tua caminhada na tatuagem, assim, tu teve esse contato com esse teu amigo, tu teve a ajuda dele para começar a aprender a técnica, pelo que tu falou, tu já começou a dando valor, o que é bem importante. Tu tem auxílio de estúdio, tu conseguiu montar um próprio, que daí tu tem o teu próprio espaço, foi sendo mais autodidata, assim, como é que se deu isso? E também queria saber, como a gente já meio que tocou no assunto do portfólio, como é que é a montagem do portfólio para tatuagem? Se ainda o Instagram é a melhor ferramenta para divulgação, ou como é que é um pouquinho assim, o que funcionou para ti, que tu poderia passar para a gente que tá iniciando na tatu e tudo isso? Mas eu vou só botar, só para carregar aqui rapidinho, o iPad está rapidinho. Pronto, já deu. Pois é, então, vamos lá. Márcia, prazer também, que bom que está aqui. Então, quando eu comecei, eu já tinha meio que um traço que eu queria fazer na tatuagem, então, já comecei fazendo o meu trabalho. Dentro do projeto, a gente convidou o Nando ZV para fazer esse workshop no ateliê, então, foram 3 dias. Primeiro eu fiz o workshop, e aí eu treinei primeiro no papel, depois no couro do bode, e aí depois na pele.
Não foi um processo tão... Não é no sentido de fácil, porque quando você vai fazer na pele é outra explosão, mas aí você entende quando você faz o primeiro que também não é aquele monstro de 7 cabeças que você criou. Então, é legal por causa disso, assim. Eu super indico praticar, eu acho que o processo é importante, a prática é importante. E tipo, Tereza, como eu posso começar? Poxa, pode começar comprando uma máquina ou tendo algum amigo ou amiga que tem um estúdio que possa dar as primeiras dicas e tudo mais. E compra sintética e começa para fazer a tatu, porque o peso da máquina é diferente do spray, é diferente do pincel, tudo é diferente. E ela vibra, então é um negócio que tem que realmente segurar a máquina e fazer. Quando eu iniciei, eu fiz no outro ateliê que a gente estava, era uma sala de tatu, não era a ideal. Depois que a gente mudou para esse ateliê, que a gente está há 2 anos e pouco nesse, lá embaixo tem uma divisão, que é uma sala mesmo, com ar-condicionado, e eu passei mais de 1 ano tatuando em casa, mas eu queria uma coisa mais profissional, porque para eu agendar em casa, eu tinha que arrumar a casa lá embaixo, para receber as pessoas, era toda uma dinâmica e tudo mais. E aí eu comecei, aí faz um pouquinho antes de entrar na quarentena, eu aluguei uma sala, que é na Elabore, que é uma loja colaborativa aqui de Fortaleza, e as meninas são minhas amigas, super facilitaram para mim, a gente fez um contrato super simples, e aí eu montei, junto com a Su, que é a minha prima, que está aprendendo a tatuar, uma sala de tatu, que chama Tatu Cores. E aí eu não tatuei nem um mês e entramos na quarentena, então tá tudo lá. E eu não consegui ainda agendar mais tatu, acho que eu vou agendar agora em julho. Mas aí agora, nesse formato, eu estou gostando bastante, porque eu saio de casa, não preciso receber ninguém aqui na casa, que é Casa Ateliê, e eu vou para esse lugar conforme eu agendo tatuagem. E aí fica uma coisa muito mais profissional, sabe? No sentido de que eu vou para o local, as pessoas vão lá, é uma loja, é bem legal, tem um café também, então as pessoas esperam. Então, eu acho que é bem positivo. E em questão de plataformas de divulgação do trabalho, no meu caso, que é bem o meu caso, mas que eu acho que é o caso de vários artistas, é o Instagram. Foi o Instagram o primeiro start para... E eu sugiro sempre, treina bastante para começar a postar, porque tem muita gente que treina, faz a primeira tatuagem, aposta no Instagram, o traço todo torto ainda, e é legal mostrar que está aprendendo, mas é legal também iniciar quando tiver um pouquinho mais. Por isso que é legal treinar um pouco. Poxa, 1 semana treinando já pega. Não é muito dificultoso assim. É mais o treino mesmo, né? Até a Su mesmo tá aprendendo comigo, a minha prima, e tipo, ela levou um equipamento para casa e tipo, primeira vez que ela pegou, e vocês, todo mundo tá aí, tem facilidade de desenho, de ter um traço específico, vai pegar muito rápido. Essa é a vantagem dos artistas que começam a tatuar, porque já tem um traço, já tem uma linha que quer seguir, então eu acho super massa. E atenta, porque a questão da organização que eu falei, na tatuagem, é muito maior, porque a gente vai ter que trabalhar, acredito que já tem um trabalho, né? Não sei o que é que tu faz especificamente, mas a gente tem que trabalhar, tipo, botar a cabeça profissional desse lado da tatuagem, porque uma coisa é um desenho, outra coisa é a tatuagem. E aí eu acho que é bem, bem isso mesmo, assim. Não sei se eu respondi tudo. Sim, é que eu tenho meio que uma frustração pessoal, porque quando eu comecei a pensar na tatuagem, meio que deu aquele boom, assim, todo mundo ao meu redor começou a tatuar e eu senti que eu estava num processo muito lento, assim. Dentro do meu estudo pessoal, eu tatuei em alguns amigos que se disponibilizaram de cobaia, daí eu sinto essa dificuldade de tomar para mim, tipo, eu ainda sinto como se a tatuagem não fosse algo possível para mim, mesmo tendo um trabalho que está em construção no desenho tipo, eu ainda sinto que parece que não é possível para mim e acaba frustrando muito, que eu acho que trava, tipo, eu sinto muito essa trava, que eu já estou um bom tempo tentando e tatuando assim, daí eu sinto isso. Eu vou dar uma de coach agora, coach da Por tatu. favor. Vou dar uma de coach da tatu. É tipo, tem que acreditar, pô. Não Sim. adianta se tá frustrada por questão de tempo. Tipo, às vezes eu fico também por, poxa, eu queria tatuar, mas aí essa semana toda eu vou ter pintura, eu não vou conseguir tatuar. Mas é por isso que é legal da organização, que é tipo, poxa, tu tem que delimitar na tua agenda, no teu dia, para separar um tempo para isso, assim.
Porque se tu tá frustrada que não tá evoluindo na tatu, talvez porque não se tá pensando na tatuagem como um elemento de ganhar grana mesmo, e eu falo muito sobre isso, assim, a tatuar, tipo, eu tenho um trabalho com ácido, mas, poxa, às vezes quando eu quero uma graninha extra, assim, poxa, eu lanço uns desenhos, a galera agenda, deposita na minha conta e eu já... Também é uma liberdade que eu tenho de financeira, assim, poxa, eu quero comprar alguma coisa também agora, mas pô, ainda não entrou dinheiro, como que eu faço? Poxa, eu lanço uns desenhos, claro que isso também gera uma pressão e tal e tudo mais, que sou eu que tenho que agendar, sou eu que posto, sou eu que faço tudo, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu acho que é uma coisa que importante é fazer, bota isso aí na tua listinha de metas para esse ano, e como é essa, e o que eu acho mais legal também é ter o contato com pessoas da área também, para ir tirando dúvida, vai no estúdio, vai olhar, no início a gente vai ter que ser aprendiz mesmo, vai lá no estúdio, se compromete em uma semana para, cara, eu preciso, ô menino, eu preciso vir aqui para limpar a bancada, quero ficar aqui uma semana para aprender a higienizar o local, porque a primeira coisa que você tem que aprender é aprender bem, não é nem tatuar, é tipo limpar a bancada, arrumar a bancada, e tipo, se permite também esse tempo, bota aí, tipo, quando voltar, todo mundo voltar ao normal, né? Vai no estúdio, chega com alguém e bota as caras. Esse era, na verdade, era o meu plano para 2020, que era eu ia me formar e ia procurar um estúdio. Já estava em contato com estúdios, mas no momento ainda não estava sendo possível. Mas a Então se pandemia forma veio. logo, se forma logo e escreve TCC e depois foca nisso também. Também não fica se cobrando, tipo, poxa, eu nem terminei a faculdade. Parei no sexto semestre. E termina o TCC e foca nisso. Sim, é a ideia. Muito obrigada, viu? De nada. Obrigada, Adriana. É bem legal esse ponto que a Tereza está trazendo, né? De olhar a tatuagem como uma possibilidade de vocês, né? De expansão da arte de vocês, mas também de ganho, né? De financeiro. É muito bom isso, porque aí coloca a experiência em outro patamar, né? Faz da experiência ser algo produtivo também para vocês, né? E a Tereza, eu tinha pedido para ela apresentar a máquina dela e o estúdio, mas por causa da quarentena ela não pôde. Mas até a Nath está perguntando aqui que máquina tu usa, se... enfim, depois pode passar essa indicação da marca que tu acha melhor. Posso. Acho que eu tenho até foto aqui. Mas eu uso da Electri Ink, que é uma marca nacional. Eu comecei com a Electri Ink, uma máquina híbrida, que na época eu ganhei do meu irmão, foi R$ 450, que é tipo uma... Quem quer começar, eu indico começar com essa. Híbrida da Electri Ink, que é para traço e para pintura. E eu comecei com ela, é uma máquina mais pesada, e eu gosto da máquina mais pesada. Mas quando eu montei o estúdio agora, eu comprei uma tipo fodona, que eu nem usei direito ainda, mas ela é muito foda também, da Electric, mas é um valor bem mais caro, assim, ela foi quase 2.000. Mas eu super sugiro, essa que eu usei da Electric, ela tá 650, se eu não me engano. Então, eu acho que é bem legal. Mas, assim, cada uma vai sentir, máquina tem várias, assim como utensílios de pintura tem vários, e cada uma gosta de diferentes coisas. Tem gente que não usa spray, tem gente que gosta de pincel. É a mesma coisa com a máquina. Legal. Vivi, vai. É contigo. Vivi Cunha. Tá aí? Vivi? Então vamos para a Tainã. Quer perguntar por áudio, Tainã? Tainã? Tá na escuta? A Fôlego está perguntando, é tipo uma caneta essa máquina? Não, ela é máquina mesmo que encaixa a biqueira. Tem as canetas também, que, tipo, todo mundo que usa a caneta, né? Também tem na Electric, tem várias opções e tem outras marcas também. Todo mundo que usa a caneta diz que é surreal, porque é muito parecido com lápis e o traço é bem diferente. Eu não usei ainda a caneta. Quero comprar, mas não vai ser agora. Mas tem um amigo meu também que usa, que é o Sandes, que está até no PDF.
ele usa a caneta e fala assim, Tereza, quando tu usar a caneta, tipo, vai ser outra coisa, assim, tu nunca mais vai querer usar outra máquina. Mas eu acho bem legal também a possibilidade da caneta. E ela não vibra tanto quanto uma máquina normal, de bobina. Tá, a Vivi perguntou, tu pinta sozinha ou é só a tatuagem que é o teu momento contigo? Até acho legal falar isso, né? Porque a tatuagem é o teu momento, né? Não é tu duplando com o Robésio. Sim, a tatu acaba sendo a minha produção separada, né, um pouco. No sentido de que, enfim, mas mesmo assim, o Roberto está sempre dando um pitacozinho, né, dele. A gente está vendo cor, a gente está vendo coisa de composição mesmo, né, que às vezes a gente acha que o desenho está muito bem fechado e quando a gente se afasta do desenho, é assim também no mural, né, quando a gente se afasta do desenho, a gente fala, poxa, isso aqui tem que dar uma melhoradinha. O Roberto está sempre dando esse pitaco, mas é o meu momento mesmo de produção mais intimista mesmo, mais comigo mesmo, assim, no sentido de que eu vou produzindo e tudo mais, separando cor, vendo temática, são mais relacionados a mulheres, que eu gosto de fazer sobre isso. Frida Kahlo, né, é o tema que eu mais conheço, então é algo que eu curto muito fazer. E na pintura mesmo, no geral, é bem misturado mesmo, mural e tela e tudo mais. A Tainã ela não quer aparecer, ela perguntou que lugar que tu pretende chegar com a tatuagem, com a arte. Eita, rapaz! Pô, que pergunta difícil, hein? Não, então, na arte, poxa, eu quero viajar o mundo, né? Com o ácido, eu quero participar de projeto, eu quero conhecer o mundo, eu conheci vários lugares bem legais, mas muito mais, quero fazer exposição fora, quero morar um tempo fora, quero fazer tudo, assim. E na tatuagem também, assim, apesar de que, nesse momento, especificamente, eu estou bem focado no ácido, assim, então a tatu, no meu caso, na minha agenda, sempre foi a segunda opção, ela não é a minha primeira opção de renda, de trabalho. Eu acabo fazendo a tatu quando eu estou livre realmente da agenda. Mas, no geral, para onde eu for, ela vai comigo. Legal. Cavani, tá aí? Bora lá. É Cauane. Ai, desculpa, Cauane. Tudo bem. Eu queria perguntar para a Tereza se tem alguma dificuldade para diferenciar cada segmento do seu trabalho para as outras pessoas, porque vocês parecem ser super organizados, mas se quem vê de fora consegue entender o que é o ácido, o que é o seu trabalho como tatuadora, os quadros, se tem alguma dificuldade nisso, como que você faz para as pessoas entenderem cada segmento direitinho? Eita, como tudo, né, foi processo também, né? Tipo, quando eu entrei no ácido, o ácido já tinha 5 anos, né? E veio com... Roberto criou, chamou mais 4 amigos, eram 5 amigos, e na época eles não assinavam. Eles tinham a ideia de não aparecer, não autoria e tudo mais, então era sempre ácido. Quando o Roberto me convida para entrar, a gente começou num experimento, que foi... Tinha o meu trabalho, tinha o trabalho do Roberto, e a gente começou aos poucos fazer essa mistura, e no início não foi muito bem, né? A gente vai construindo um caminho, e depois a gente foi seguindo um caminho, poxa, esse aqui é o caminho que a gente quer seguir. E hoje eu acho que a gente está muito dentro desse caminho, assim, de mistura e tudo mais. Tem uma coisa que eu acho, assim, tipo, tudo que eu produzo, ou que o Roberto produz, porque o Roberto também faz muita coisa individual também, de ilustração. Recentemente ele ilustrou um livro para um amigo, tem um trabalho específico com desenho, com caneta. E aí a gente tem uma dificuldade, às vezes, no início, da galera ter entendido que agora era eu e Robésio, né? Porque foram 5 anos de história. Então, a gente, no início, teve bastante essa dificuldade. E aí as pessoas queriam muito determinar como que tinha que ser a produção, que era isso é de Tereza e isso é do Robésio. O traço mais orgânico é da Tereza e o traço mais geométrico é da Tereza e o traço mais orgânico é do Robésio. Aí chegou um momento que a gente começou a misturar aquela tela que eu mostrei, a Impassion, foi uma mistura louca, assim, que a gente acha que foi realmente uma explosão, que a gente falou assim, agora eu quero ver se alguém vai perguntar se por causa do rosto vai ser meu ou do Robésio. Então, hoje a gente entende que qualquer produção que a gente faça, no nosso ateliê, tudo é ácido, tudo é eu e ele. Assim, por mais que tenha uma característica
mais o meu trabalho, porque, por exemplo, a gente não tem diferente de muita gente, por exemplo, você tá um artista, o Crânio. O Crânio faz um personagem azul, sempre azul, nenhum problema com isso, mas ele só faz azul. A gente não tem esse personagem laranja, que a gente só faz laranja e vai ser eternamente laranja. A gente não tem isso, a gente acaba trabalhando por série e com vários elementos diferentes, então a gente acaba não seguindo o rosto específico, apesar de eu já ter uma característica específica do mais geométrico. Mas, por exemplo, esse aqui, as pessoas vão dizer que é meu, quando, na verdade, o Roberto que fez o rosto. Então, assim, é porque é uma série específica que é o Face Wall, que a gente junta as nossas faces para montar o trabalho. Então, assim, esse aqui é tipo coletivo. Faz esse traço, faz o olho, faz não sei o quê, a gente acaba misturando bastante, assim, e construindo o desenho. Outra coisa também, as pessoas acham que, tipo, só eu faço stencil. Roberto não faz. Tipo, eu gosto, inclusive, gosto bastante, fiz design de moda, Roberto também tentou moda na faculdade, ele queria ser estilista também, acho que ele um dia vai tentar ainda. E a gente gosta muito da parte de estamparia. Mas não é porque eu apareço mais fazendo que é só eu que faço. Ele também faz, entendeu? Então, no início, a gente tinha muito isso. E aí depois veio todo mundo que queria entender como que era esse processo junto. Hoje a gente tenta deixar o mais leve possível. Quando a gente posta alguma coisa do ácido, aí vem alguém tipo, ai, que lindo, Tereza. É tipo, aí a gente fala, poxa, que lindo ácido, né? Tipo, que lindo Roberto e Tereza. Gosto muito quando se dá o crédito, sabe? As pessoas, assim, acho muito importante esse momento de citar realmente, pontuar que eu gosto muito de, tipo, se eu divulgo alguma coisa no meu Instagram, eu tenho que marcar a pessoa que eu estou divulgando aquele trabalho. Porque, poxa, eu vi a Pri Barbosa tem regras de como compartilhar, acho super legal. Mas ainda assim acontece das pessoas compartilharem sem marcar ela. Mas, tipo, você tem que dar o crédito às pessoas. E no ácido, sou eu e Robésio. Tipo assim, não é porque um mural tem mais a minha característica, que foi só eu que pensei sozinha dentro da minha caverna e Robésio executou comigo. Não, a gente está numa construção, a gente brinca muito, que é tipo, poxa, se tu faz um trabalho, Robésio, e eu escolho todas as cores, a produção é de quem? O trabalho é de quem? O trabalho é coletivo. Porque você fez uma linha e eu escolhi as cores, então eu dei o meu pitaco, eu botei ali a minha mão. Então a gente costuma muito dizer, são 2 cabeças a 4 mãos, assim, porque realmente é uma produção muito misturada mesmo, assim. A gente mistura muito, a gente tem uma sintonia muito boa, a gente briga também, né, por composição, tipo, não gosto disso, mexe nisso. Às vezes eu tenho que ceder, às vezes o Roberto tem que ceder, todo mundo tem que ceder em algum momento, né? Mas eu acho que é bem essa mistura mesmo, assim. E a única coisa que incomoda hoje em dia, se me perguntarem, é isso, tipo, não me marquem só, ou não marquem só Roberto. Tipo, tem vários amigos também que marcam só Roberto. Ai, porque o Roberto tem um trabalho mais realista, tem até a gente na época que pintou Iracemas aqui, que era um trabalho mais realista e tudo mais. As pessoas acham que eu não sei fazer realista, ou que o Roberto não sabe fazer estilizado. E aí, Marco, Roberto, que incrível esse rosto. Tipo, aí você fica... Assim como acontece muito amiga minha também, que é tipo, que lindo, Tereza, isso que você fez. É tipo, lindo, mas é muito coletivo, assim. Eu acho importante essa história do crédito, sabe? Porque realmente é tanto trabalho, é tanta... Todo mundo, né? É tanto trabalho, é tanta coisa. O mínimo que você vai ter é o crédito. Acho que eu respondi. Obrigada, Cauane. Não, e é impressionante isso que acontece quando a gente geralmente acontece muito quando a gente é uma dupla, né? Eu vejo muito isso no Instagrafite, assim, quando eu posto alguma coisa ou respondo no Stories, a pessoa fala, ô, mano, obrigada, valeu. E eu respondo de propósito, de nada, beijos, Marina. Para ficar claro que é uma dupla, sabe? Porque é isso. No ácido acontece também, que é tipo... Pô, esses caras mandam muito. Aí, tipo, a gente sempre costuma dizer, pô, a dupla, o duo, tipo, mandam muito, tipo, é a mesma frase, só muda o termo. Aqui em Fortaleza a gente acaba usando muito cara, muito macho, né? Tu conheceu, tipo, a gente acaba usando, aí eu acabo não levando muito pro pessoal nesse sentido, mas até também quando eu vou marcar, tipo, agora que eu fui postar, tipo, vou marcar o Instagrafite,
para não marcar só uma pessoa ou outra. E eu acho que vocês também fazem tudo junto, assim, né? Porque o Marcelo não está aqui no vídeo, mas o Marcelo está fazendo a arte, está somando, tá... Eu acho que é Tá bem nos essa bastidores, né? Total, assim. É. E as pessoas não valorizam isso, né? Os dois lados, assim. E eu acho que um lado sente quando não é lembrado, né? É. Não, e Então, tem uma coisa... até um ponto interessante. Eu tô adorando todos os louros que as meninas me tagueiam, mas eu acho que esse ponto da Tereza é importante, de também taguear o Marcelo nos stories. E tem uma coisa também que é tipo orçamento, né? Que é uma coisa que é sempre que bate, assim. Às vezes manda um orçamento para mim, no meu WhatsApp, às vezes manda um orçamento para o Roberto, e a gente tenta direcionar bastante para o e-mail, porque no e-mail, eu e ele, a gente consegue ver. E quem está trabalhando com a gente também, a gente consegue enviar o e-mail, a gente acaba gostando mais. Claro que algumas pessoas a gente acaba fechando, a gente também não é só e-mail, só não sei o que, a gente tem um telefone agora para o ácido, que a gente vê, que as pessoas gostam de realmente tirar dúvida no WhatsApp, então a gente entendeu isso, mas tem pessoas que acabam, tipo, falando com o Roberto, falando comigo, mas o e-mail acaba sendo também direcionado para os dois, assim, e às vezes as pessoas não conseguem entender isso, quando a gente fala, poxa, orçamento de mural a gente direciona bastante por e-mail, porque aí Tereza e Roberto conseguem dar uma olhada, ou a equipe, mas a galera às vezes fica meio engessada, né, no momento. Eu acho que vocês devem... E assim, a gente resolve tudo junto. Então, assim, não adianta você mandar um orçamento e achar que o Roberto vai fechar sem falar comigo. Isso não vai acontecer. E vice-versa. Depois que a gente trabalha muito tempo junto, é assim que acontece. Mas é legal esses projetos onde... eu acho que é interessante a tatuagem para ti, porque também é um espaço teu, né, de individualidade, porque também é importante isso na dupla, né? A gente ter a conexão da dupla, a dupla ser, né, representada pela dupla, mas ao mesmo tempo a gente ter esse espaço de individualidade, né, do ser humano mesmo, a gente saber... É bem legal isso, assim. Vou abrir para... Fala. Não, e olha que eu tô há 4 meses com o Roberto, né? Assim, tipo, eu e ele mesmo. E aí eu falei, poxa, se a gente não brigou e não separou, porque um monte de gente separou, né? E a gente tá junto há quase o tempo do aço, né? 14 anos. E a gente brinca também que, tipo, quando a gente tiver o nosso ateliê, de fato, a nossa casa, o nosso ateliê, porque a gente mora de aluguel, mas quando a gente tiver, com certeza no nosso ateliê vai ter um espaço, uma sala minha, uma sala do Robésio, porque, e assim, em casa mesmo a gente já entende isso, sabe? Tipo, o Robésio tem momentos de leitura que ele quer ficar no canto dele, lendo ou desenhando no canto dele. A gente criou no ateliê aqui na parte de baixo uma sala de desenho. Então, assim, tipo, quando ele tá na sala de desenho, tipo, eu nem vou, assim, porque é um momento muito dele, a gente respeita muito isso. E ao mesmo tempo que eu tô, tipo, não, tô aqui num momento... Ó, a gente criou uma sintonia também agora, que era tipo assim, ó, ei, Cris, eu quero 2 horas de leitura, beleza. Tipo, eu não perturbo ele para ser o nada. E ao mesmo tempo ele também, ei, Roberto, eu vou 2 horas ali no quarto e tal. Massa, não tem problema. E eu acho muito importante, a gente fala muito sobre isso. É muito importante a gente ter essa energia que flui com a gente para depois juntar com o outro, porque primeiro a gente tem que se entender, né, como pessoa, para depois também dividir esse momento com outras pessoas. Legal. Camila Albuquerque. Tá aí? Vai lá. Olá! Oi, Tereza. Eu não sei se você lembra de mim. Exatamente, você foi me dar lá as dicas de começar a tatuar, comecei e já estava animada, já estava começando a tatuar e tudo. É muito empolgante mesmo. Eu queria agradecer também por essa aula, por esse momento que você proporcionou, né, de tipo dar oportunidade para outras pessoas, compartilhar o conhecimento. Eu acho isso muito massa. Que a gente não está crescendo sozinho, a gente tem lá os amigos artistas, dá aquele apoio, eu acho isso muito legal. E eu acho que eu tenho uma pergunta em relação mais à sua técnica e à do Robésio, que é como é que vocês chegam bem nas cores e na estilizagem, sabe? Os padrões, que dicas você teria para fazer uma paleta de cores mais interessante, que eu acho que é uma coisa que eu batalho muito. E acho que é isso. Massa. Então, mais uma vez, foi muito processo também, muita prática. A gente acaba
No início a gente fez muito, até hoje, né? A gente está aprendendo sobre cor, até divulguei no ácido, que é a simbologia das cores, a gente está sempre pesquisando, vendo muita referência. A gente gosta tem vários aplicativos também que você consegue ver cores complementares, o que combina, o que não combina. A gente já tem isso à nossa mão, né? Porque tem gente que começa achando que você pega as cores e simplesmente, né? Vou pegar aqui 3 cores e vai ficar lindo. Não, tem um estudo sobre isso também, né? Claro que vai muito do intuitivo também, vai muito do que a gente deseja. A gente sabe que cada cor também remete um desejo. O azul remete ao céu, remete ao mar. Então, a gente vai trabalhando em cima disso. No geral, as nossas composições a gente desenha muito no papel, para depois fazer uma composição na tela. É sempre um estudo no papel primeiro, vai fazendo também marcação de cor. A gente gosta de fazer paleta de cores a partir do que a gente tem de cor de spray, de tinta, de tudo mais. Cada mural que a gente faz também, a gente faz uma paleta de cor, mistura as cores para saber o que vai combinar, o que não vai combinar. Mas, tipo, nessa aqui, né, que eu vou falar sobre ela que está no fundo, foi muito disso. A gente queria acho que dá para ver, tem mais aqui, né? A gente queria muito sobre fazer um fundo que fosse um fundo meio surreal, assim, de uma ideia de céu, mas que não necessariamente fosse uma ideia de céu, mas de uma atmosfera colorida e tudo mais. E as padronagens do mesmo jeito. Poxa, a gente entende muito assim, se eu coloco, vai depender muito do que é o trabalho. Nesse caso, a gente queria o cabelo dela que tivesse a maior estética de stencil. Então, a gente fez um fundo escuro, que era para chamar muita atenção, e foi colocando stencils mais claros, que era para tipo os stencils, e também tem isso, da escala, né? Quanto menor, dá para ver aqui, ó, nesse aqui, que eles são vários stencils pequenos, então a gente queria meio que o olhar se perdesse no stencil, né? E aqui não, aqui a gente queria que a escala fosse maior, que de longe eu consigo ver que é um stencil bem maior, e as cores e tudo mais. Então, tem muito disso também, que quando a gente trabalha na rua, a gente fica muito tempo preso no muro, né? O muro está bem aqui, a gente pintando, pintando, pintando. É importante a gente se distanciar para ver o trabalho, porque se eu colocasse o stencil de baixo em cima, não era o efeito que eu queria. Eu queria um efeito de stencils maiores, que eu conseguisse ver de longe, assim, se eu tivesse sei lá, no começo do ateliê aqui para o final, e que ele fosse bem definido, assim. Então, eu acho que cada trabalho remete a uma composição. E é bem isso, a gente vai testando. Tipo, eu usei nesse aqui, é tipo uma turquesa bem escuro. Coloquei ele no papel, pintei ele no papel, e a gente foi testando. Tipo, e aí, Roberto? Aí ele, não, vai ser um amarelo mais claro? Não, amarelo não, vai ficar meio estranho. Bota um laranja, vamos botar um laranja. Então, a gente vai meio que fazendo composição a partir disso. Então, fazer tipo como se fosse esses recortes, né, no papel e experimentando com a cor, porque às vezes a gente quer já ir alterar a obra final, né, tá quase lá no meio, tá funcionando, aí você já altera. Acho que essa é uma dica boa. Tem uma coisa também que é legal, depois que a gente comprou o iPad, a gente consegue fazer simulações, né? Então, assim, eu consigo, tipo, acho que foi essa flor que o Robésio fez. Ele queria uma flor grande, um efeito, e a gente estava na dúvida do tom, se ia ser vermelho. Então, ele fotografou e pintou a flor vermelho, para ver se era se isso agradava a gente visualmente. Então, assim, a gente acaba usando várias técnicas para chegar a um resultado final, não é... E, às vezes, também vem muito do tipo, poxa, eu quero um vermelho mesmo, vai ser vermelho. É muito processo mesmo de a gente entendendo que cor vai ser e tudo mais. Tá bom, obrigada. Quando puder aí, depois da pandemia, a gente toma aí um cafezinho, que minha mãe quer conhecer muito você pessoalmente, que ela disse que a sua arte é linda, e aí eu mostro o que eu aprendi na tatuagem. Massa. Obrigada, Camila. Obrigada. Ô, Tereza, a Aline está perguntando sobre os stencils, assim, ela queria que tu mostrasse um exemplo. A Tereza tem zilhões de stencils, eu acho que ela pode mostrar uns aí, né? Ela quer saber como é que ela tem uma dificuldade de cortar pequeno, e eu já vi stencils bem pequenininhos teus, né? Então, ela queria entender se todo geométrico tem stencil da tua arte. Se todo geométrico tem. Vou pegar aqui os stencils, tá? Tá.
Tô pegando. A Tereza sempre tem um pacote de stencils em cada mural ou tela que ela faz, é uma infinidade. Eu acho que ela vai acumulando e vai guardando também. Peguei várias aqui. Eu Tu peguei vai guardando, né? Tu vai guardando, né? vou guardando. E assim, como a gente usa bastante cartolina, papel duplex, é algo que de fato se estraga, joga fora e faz outro. Não tem muito apego, não. Vou mostrar esse aqui, que foi uma série que a gente lançou, que é o Stencil, que é a série Stencil Ácido, né? Que é bem pequenininho, assim. Acho que dá para... Isso eu estou finalizando. Não sei se dá para... Dá para ver, né? Dá para ver. Né? Aí eu vou mostrar, tipo assim, um stencil minúsculo, que é tipo esse aqui, que ela perguntou como é que corta pequeno e tudo mais. E aí, comparado também, a gente tem esses maiores, esse aqui é até num acetatozinho, que eu super gosto também, porque é mais fácil de limpar, mas é mais caro de comprar, né, o acetato. Tem esses aqui, acreditem, foi à mão. Em breve, quero comprar a minha impressora. Ô, Tereza, e é com bisturi ou é com estilete? Como é que tu cortas esses menorzinhos assim? É com estilete. O estilete normal mesmo. Eu já usei para... É técnica do braço mesmo, dependendo do papel, pede um estilete específico. Quanto mais fino o papel, mais delicado o estilete. Mas eu uso o estilete, vou até pegar aqui para mostrar. Eu uso, tipo, esses dois mesmo. Tipo, esse aqui, que é melhor, porque quando eu demoro muito tempo para cortar, esse aqui acaba porque ele me dá um apoio maior, então eu não canso tanto. Esse aqui é aquele baratinho que todo mundo tem no... Gente, é o basicão mesmo. E tal, e eu também tenho os fodões, assim, de caixinha, mas, assim, no geral mesmo, no dia a dia, eu uso esses dois. Mas quando é uma coisa muito... A gente fez uma ilustração para o Dragão do Mar, aqui para o Instituto, que a gente precisava fazer uma coisa muito delicada, muito... Aí eu usei o bisturi mesmo, que aí eu tenho, a gente comprou, mas, assim, no geral, esses dois aqui, até para esse menorzinho aqui, eu usei. Aí uma dica também que eu dou, lá no meu Instagram, na época que o Bolsonaro, antes de ser eleito, eu fiz um workshopzinho, eu e a Su, a gente gravou meio aqui no ateliê, e aí tem várias dicas de como segurar, porque assim, tem gente que começa a cortar o stencil com o estilete em pé, não dá, tem que ser 45 graus para ele de fato caminhar. Então tem umas dicas lá no meu Instagram, que é no IGTV, que tem workshop de stencil ele não. Aí vocês aproveitam e já façam aí o ele não para fazer. Obrigada. A Cami está no YouTube nos assistindo e ela rasgou um monte de seda aqui, disse que, enfim, que acompanha o teu trabalho há tempo, que acha vocês incríveis, que acompanha há muito tempo mesmo. E, enfim, ela queria saber que, de milhões de coisas que vocês fazem, qual que é o que tu sente mais prazer em fazer e que gosta mais, e qual que é o mais rentável? Estou pensando aqui. Eu acho que tudo que... Assim, a gente não escolheu essa profissão à toa, né? Artes visuais. Tudo que envolve o criativo, a gente ama. E eu acho que cada técnica, cada ação que a gente faz, assim, a gente só entra mesmo, de fato, para fazer com amor, né? E tudo que a gente faz, a gente tenta dar o nosso melhor, assim, no sentido de até uma tradição indígena que, tipo, não importa, tudo que eu faço, eu tento fazer da melhor forma possível. Não é porque eu estou ganhando... Já vi muita gente falar sobre isso, tipo... Inclusive, já participei de projetos que as pessoas falavam sobre isso. Eu nem vou dar muito... Não vou passar o verniz, porque daqui a um ano vai estar desgastado mesmo. Não, a gente passa o verniz e passa em 2 demãos para guardar, para ficar legal, mesmo na rua. E a gente sabe que o sol daqui de Fortaleza é foda. E a gente gosta de fazer as coisas bem feitas. Então, eu gosto de tudo, assim. Mas, se eu pudesse escolher, assim, eu acho que a pintura de mural traz uma realização muito profunda, assim.
E a pintura da tela também no ateliê é uma realização muito interna. É o que eu quero falar e o que eu vou demorar mais tempo para falar. E a pintura de mural acaba que é tudo que eu quero falar, mas eu faço uma prévia antes no ateliê, eu desenho antes, vamos para a rua e executo. E a tatuagem também, eu gosto de tudo, assim, mas se eu tivesse que escolher, né, hoje em dia, o que você gostaria de fazer seria a pintura. A pintura é algo que me motiva e que eu entendo que mexe muito comigo, assim, no sentido de com meus desejos, com o que eu acredito, com o meu inconsciente, ele faz esse geral todo, assim. E o mais rentável depende do que é. No geral, para a gente, ácido, mural, fechar orçamento de mural, projetos, vários projetos, a gente trabalha com empresas, com fechamento de projetos, que a gente também tem o Laboratório Ácido, que é uma escola de arte urbana do Ceará, que também a gente faz oficinas, mas no ácido mesmo, mais rentável, mural, as nossas telas são muito bem precificadas, enfim, exposições, vendas de tela, mural, acho que o mais rentável com ácido é isso. E aí depende, projetos, e depende de onde o que é o projeto, é muito bom também fechar projeto, porque acaba que é um dinheiro bem legal. Mila, próxima. Vai lá. Mila! Peraí. Eu fiz alguma coisa errada aqui. A câmera virou. A câmera virou. Como é que eu desviro? Não sei como é que eu... Ah, não, pera. Sorry. Foi mal. Foi. Então, eu ainda guardo aquelas dicas que você me deu aí no ateliê e tal, sobre tatuagem, né? E, assim, minha pergunta vai ser mais específica sobre isso. Eu acho que a última tatuagem que eu fiz, assim, ficou... o traço, tipo, não ficou muito definido, né? E aí é meio que isso, assim. O que tu acha que pode ser e melhorar o traço? Massa. Pode ser várias coisas. Pode ser a máquina, que não está bem certinha na batida dela. Pode ser tua fonte. Pode ser que tu não entrou na pele como deveria entrar para chegar na camada específica para depositar a tinta. No geral, quando tu já está praticando, né, tatu? Quando tu passa a tinta, se é um preto, tu consegue ver se foi preto ou se ele ficou acinzentado. Se ficou acinzentado, não chegou na camada específica. Então, passar de novo. E aquela ideia, né, de você não entra na pele assim, né? Se tá aqui, aí você entra aqui e faz o traço. Não, você vai entrando na pele, né, na diagonal, assim. E a mesma coisa para sair. Saiu na diagonal e entrou de novo. Então, eu acho que pode ser bastante isso. Se sentiu que não ficou o traço ok, passar de novo, até ficar bem pretinho, assim. E o ideal também, quem está começando, tipo, eu comecei a treinar com a 0,03, que é uma das mais finas, a que estoura mais fácil o traço, e que a galera nem recomenda muito começar com a 0,3, mas eu queria um traço bem fininho e eu queria treinar esse traço. Depois eu mudei para 5, que aí eu tenho uma estabilidade melhor de traço. Depois eu mudei para 7, agora eu estou fazendo na 9. E a 9 é tipo surreal, que é tipo, você não se preocupa de ficar tremido, porque é um tipo de agulha que ela é mais grossa e ela vai entrar e sair do jeito que você quiser. Então, assim, sugiro dar uma olhada na máquina, sugiro, quando for fazer outra, tentar colocar melhor na pele, né? De tentar atingir a camada específica da pele para ficar o tracinho preto. Posso estar chegando um pouco, né? Na pele. Não escutei. Posso estar colocando um pouco, né, na pele. Pode estar colocando um pouco na pele e não está pigmentando. Então, e aí, quando cicatrizar, vai sair a cor. Não vai pegar. Tem que realmente entender a área da pele e ficar pretinho, assim. Mas isso é uma coisa... até hoje, assim, eu também, quando às vezes vou fazer,
E também depende da pele da pessoa. Assim, tem peles que são mais grossas, tem peles que são ressecadas. Então, até uma dica que eu vi agora, antes da pessoa fazer a tatu, um dia antes ela faz uma esfoliação com o que tem em casa mesmo, mel e açúcar. Tipo, se eu vou tatuar o braço, eu faço uma esfoliação nesse braço, não pegar sol, né, no braço, faço uma esfoliação e no outro dia eu vou sem colocar nada na pele, sem creme, sem nada. Então, por causa da esfoliação, vai dar aquela limpeza na pele, tirar um pouco da pele morta, e você vai conseguir, a pele já está hidratada e já está esfoliada. Então, essa é uma dica que eu nem sabia muito, mas eu já peguei peles bem grossas, assim, que não entrou, não era máquina, não era fonte, era uma pele muito grossa, e também depende da região da pessoa, né? Tipo, o braço é sempre muito legal de tatuar, a perna é muito legal de tatuar, mas barriga não é legal de tatuar, porque a pessoa tá respirando direto ali. Então, vai sempre ficar nesse movimento de respiração. Tipo, pescoço, eu nunca tatuei o pescoço, eu tenho uma agonia de tatuar o pescoço. E por uma questão pessoal mesmo, assim, de, tipo... de uma veia, a pessoa vai... Mas é bem isso mesmo. Valeu. Obrigada, Mila. Falta coragem, Mila. Vamos imprimir aí o traço. Évila, vai lá. Tá aí, Évila? Tô aqui. Oi. Oi. Boa tarde, mulheres. Boa tarde, Tereza. Prazer enorme conhecer seu trabalho. Acho que é muito importante para a gente, assim, artista que é do Nordeste, assim, ver o trabalho de vocês que estão produzindo por aqui. Eu acho que é muito potente. A gente se sente capaz, assim, também de produzir e de ter um alcance em mesma proporção. Então, a minha pergunta era mais sobre essa extensão, né, do projeto que vocês já estão com arte urbana, que vocês já estão encabeçando e tal, mas nesse sentido do envolvimento dentro da escola, como é a abordagem e se existem parcerias até para materiais também, como é que funciona isso? Da escola que tu fala de aula, que a gente dá? Isso. Massa, prazer também. Eu sou apaixonada pelo Nordeste, né? Então, estou sempre puxando a sardinha para o nosso lado, né? E eu acho que é massa também a gente falar muito sobre isso, porque eu falo muito sobre isso no sentido de... A gente também fala no laboratório questão de mercado para o Nordeste, tudo mais. A gente sabe que tem uma dificuldade de atingir, né, os grandes eixos e a gente tem tantos amigos que saíram daqui porque tiveram uma oportunidade melhor fora, então, tanto fora do Brasil quanto fora do seu estado, e cada um cada um dentro desse sentido. Mas respondendo a pergunta, depois eu volto a falar do Nordeste, a gente tem uma abordagem bem legal assim com as escolas. Quando o Roberto criou o Laboratório Ácido, ele foi convidado pelo Dragão do Mar para fazer uma oficina de arte urbana. Não necessariamente com técnicas, a galera queria grafite, né? Porque quando fala em arte urbana, todo mundo fala grafite, ninguém lembra, né, do lambi-lambi, E Roberto, não, eu vou criar uma oficina que, na verdade, seja um laboratório, que a gente passe as técnicas, mas que cada um escolhe a técnica que quer fazer. Eu não vou dizer que o grafite é o melhor e que vai ter que usar spray para trabalhar com arte urbana. Então, ele criou o laboratório. De lá para cá, a gente se especializou, definiu melhor como seria o laboratório, e a gente já tem 10 anos do laboratório. A gente sempre foi gratuito, o laboratório. A gente já fez no Cabo Verde, São Paulo, Rio, enfim, já viajou bastante, fez em Recife, não fez tanto em muitas cidades, no Cariri também, que foi um laboratório, tipo, explosão, assim, de técnicas, porque a gente tinha amigos da xilogravura, então misturou, foi tudo, e foi incrível. E aí, há 3 anos, a gente passou num projeto do governo, do estado aqui do Ceará, e a gente teve que, de fato, fazer a metodologia de ensino para dar essas aulas no Instituto Povo do Mar, que é o parceiro da gente aqui. E lá também, com os alunos dele, então foram 3 para finalizar o 3º ano agora, era para ter finalizado já, mas por conta da pandemia, acho que vai ser agosto que a gente vai finalizar. E a gente meio que fez uma metodologia de trabalho que foi, juntamos 9 técnicas de arte urbana e a gente dá aula sobre as técnicas, lambi-lambi, grafite, muralismo, da arte, história
história do jornalismo, cartaz, e a gente teve que estar numa planilha, né, do governo para poder dar essas aulas. Mas, no geral, o laboratório segue essas diretrizes, mas a gente gosta bastante também de fazer, a gente sempre fez com artistas, no geral, assim, designer, não precisa necessariamente ter uma técnica específica. Os resultados sempre foram muito legais, assim, de projeto, a galera não... O que falta mesmo, às vezes, que até a fala da Crioula fala muito sobre isso, que quando ela começou, não tinha tanto acesso, né? Tipo, uma aula dessa não tinha YouTube para ela dar uma olhada. E a gente está falando de 10 anos atrás, a gente está falando de 50 anos atrás. E a gente sabe que a tecnologia, tipo, cada vez mais acelerada, a informação também. E quando o Roberto começou, imagina que em 2016, o primeiro spray que chegou aqui em Fortaleza, mas o primeiro spray que chegou em Fortaleza... Gente, Vivi, alguém está com o áudio ligado, por favor, desliga. Foi a Jéssica, ela foi sair. Vai lá, continua, Tereza. E aí, o primeiro spray de fora que chegou aqui, pode ser que tenham sido outros, mas que eu e o Roberto e o grupo tiveram noção, foi um spray que chegou na exposição do ácido, que foi tipo uma caixinha com 6 sprays Montana, que veio da Europa, que a gente conseguiu pedir, porque o Henrique tinha uma internet, não sei o quê. Então, era a coisa mais esperada da exposição, foi uma caixinha com 6 sprays e uns canetões. Então, assim, só para a gente calcular que a gente está falando... Hoje a gente tem loja, consegue pedir na internet e não sei o quê, mas na época era tudo tão difícil e o laboratório foi muito isso, de a galera não saber o que era um canetão. Eu não sabia o que era um canetão, até o laboratório ácido que chegou esse material aqui. E, tipo, aí o laboratório primeiro foi meio que uma explosão mesmo, porque ninguém tinha noção do que era o sticker. Tipo, esse movimento do sticker, de sair colando, que as pessoas faziam seus desenhos e que colavam na rua. E a gente, caralho, como que é isso? A propaganda, né, que é tão comum no Brasil como um todo, cartaz, aqui tem muito, né, cartaz da banda de forró, que a galera vai colando. Tipo, isso é um lambe-lambe, só que a gente pode usar isso de um lado mais artístico. Então, foi bem importante, assim. Aí, hoje, o laboratório, a gente nunca cobrou, a gente já fechou altos projetos com o laboratório, um projeto incrível também que a gente fechou foi um mês de atividades no Norte Shop, que foi um shopping daqui, e a gente abriu 15 vagas, 25 vagas, e era presencial. E as vagas abriam 9 da manhã, às 10 estavam todas fechadas, assim. A gente fez um kit, massa. A gente gosta muito de fechar com empresa, porque a gente consegue que as inscrições sejam gratuitas, que eles não paguem, e a gente monta um kit massa. Tipo, todo mundo que sai do laboratório, quando é dentro desses projetos, sai com um kit, no mínimo 3 sprays, uma posca, uma bolsa, estilete, lápis, borracha, porque a gente sabe da dificuldade que ainda temos de conseguir material, né? Nem me fala, porque era a proposta do UOL, né? Era a ideia que todas ganhassem um kit. Fica aqui meu apelo para quem está assistindo, que a gente não conseguiu patrocínio, né? Por causa da pandemia e, enfim, infelizmente, o bom é que a gente desenvolveu esse lado todo online, mas eu concordo com a Tereza, quando a gente oferece uma aula, o legal é dar o kit, porque geralmente as pessoas não têm por onde começar, né? Então... Não, e às vezes não tem mesmo, assim, às vezes a gente, né, dentro do nosso campo de privilégio, que eu também descobri essa palavra recentemente, né, assim, a gente está falando, a gente não tinha essa discussão 2 anos atrás de campo de privilégio. Eu sou branca, eu tenho material em casa, a gente não tinha essa discussão, assim, e que bom que ela chegou, né, porque a gente se coloca hoje com outro olhar, assim, e até eu e o Roberto conversamos, a gente conversa muito, mas na quarentena isso amplificou, né? E a gente falando muito sobre isso, que é tipo, a gente recebeu altos convites de mostrar o ateliê, a gente nem fez, assim, porque tem sempre uma coisa em cima da outra, a gente teve várias perdas também, e a gente não queria estar nessa energia, mas, tipo, dos convites era para mostrar o ateliê, mostrar os materiais, e a gente ficou naquela, tipo, a gente se percebeu e falou assim, caralho, a gente tem uma parede de spray, tipo, que para a gente é normal, assim, né? Porque uma parede de spray, sempre que a gente posta essa parede,
a gente recebe muito comentário no Stories, que é tipo, caralho, um sonho ter essa parede, não sei o quê. E para a gente acaba sendo comum, porque ela já está aqui há 2 anos, assim, ela é quase como se fosse aquela parede dos livros, né? Atrás, se a galera está imprimindo, a parede intelectual dos livros, a gente tem a parede do spray. E aí... Total. É muito isso. A gente ressignificou algumas coisas, tipo, falava assim, ele é pequeno. Aí a gente se olha e fala, caralho, esse ateliê é muito grande. E quando a gente posta no Fora Ateliê, o pessoal, um sonho ter um espaço desse para produzir. E a gente fala, e a gente começa a pensar e dar valor aqui, tipo, poxa, hoje ultimamente, eu tenho muito agradecido, assim, a esse sentimento, né, de ressignificar algumas coisas, né? Obrigada, Evla. Luara, última pergunta de vocês aberta, e depois eu tenho umas aqui do YouTube para finalizar. Vai, Luara. Oi, oi. Ah, meu Deus, boa tarde. É uma pergunta bem rapidinha. Eu queria saber sobre intercâmbio, assim, que eu acho que para quem tatua, né, ou grafita, trabalha com arte, isso é uma coisa muito importante, né? E aí nos festivais de grafite, você tem uma inscrição, você tem uma colaborativa, né? Ou uma colaborativa de comunicação em outros encontros, mas para tatu, a gente conseguir bater na portinha e abrir essa porta é mais complexo, assim, né? Em todos os lugares, eu acho. Não sei se é o mercado que é mais fechado mesmo. E aí eu queria saber como que você vê isso aí, né? Eu já morei um tempo em Pernambuco e eu não achei muito simples de chegar, assim. O pessoal é muito aberto, mas na hora do trabalho, em algumas trocas não é tanto. Não sei pelo meu sotaque do Sudeste, né? E aí tinha uma desconfiança, inclusive, com os paulistas. Eu não sou paulista, eu sou capixaba, mas o pessoal ouvia e falava, mas você é da onde? Né? E aí eu acho que de todos os rolês que eu já dei, eu sempre fico querendo trocar, assim. E aí essa coisa da tatu é uma questão, né? E aí eu queria saber como que você tem visto isso, se o seu estúdio está aberto para essa troca, ou outros estúdios que você vê aí que acha que é legal, né? Até para as meninas aí, né? Quem conseguir chegar aí pertinho de você, como que a gente faz? E sou fã do seu trabalho, lindo, acompanho já há um tempo. Valeu. E aqui no Espírito Santo, aí já vou deixar aqui também para o grupo. A gente tem o Sete Luas Tatu Estúdio, que é uma collab, né? Que tem vários artistas também. E aí a gente está aberto aqui, gente. Então, quem vir para Terras Capixabas, é só dar um toque. Valeu. Então, vamos lá. Várias perguntas. Quando eu comecei, também foi bem complicado, assim, porque como eu não tinha um trabalho, então, assim, e eu também não comecei querendo ir para estúdio, porque eu já tinha tido a aula e comecei a agendar por conta própria. Então, o meu caminho foi mais orgânico, né? No sentido de que eu tinha um ateliê em casa, então recebia os amigos e tudo mais. Quando eu comecei a pensar em pegar uma experiência de estúdio, eu já tinha um trabalho mais desenvolvido. Então, tipo, eu entrei em contato com o que virou amigo, o Maurício, daqui de Fortaleza, e ele me abriu as portas para fazer o meu trabalho lá, porque eu queria essa experiência, né, de horário, de estúdio, e aprendi muito, assim, em uma semana, tipo, pigmentação, traço, tudo com ele, assim, porque ele é muito foda aqui em Fortaleza, assim, no Brasil, né, mas, assim, ele reside aqui. E foi tranquilo. A diferença que eu acho, tipo, qualquer estúdio de tatuagem é quase galeria de arte, né? Cobra 50%. E dependendo do que o estúdio vai fazer com esse 50% e o que ele vai te oferecer com isso, super vale a pena, dependendo de cada caso, um caso. Não estou dizendo que é ruim isso, não, viu? Não tirem as palavras da minha boca. Não é ruim, mas eu acho que cada caso é um caso. No meu caso, eu tive abertura para entrar nesses ateliês porque eu já tinha um trabalho. Então, eu chegava com meu portfólio do Instagram e com o ácido, então eu já tinha as portas já eram meio que abertas, né? Porque a galera falou, ela trabalha com ácido, ela faz isso, não sei o quê. Então, em Pernambuco mesmo, em Recife, é segunda casa para mim. Eu tenho muitos amigos.
talvez tenha sido um momento muito específico também, tu sentir esse momento, né, estranho de não contato e tal. Mas, enfim, aqui em Fortaleza, no meu estúdio, que é o meu e da Sul, a gente entrou com um esquema que é de receber pessoas, sim. A diferença é que o estúdio é um estúdio pequeno, cabe a tatuadora e o cliente só, não cabe mais pessoas, é realmente bem pequeno, tá bem bonitinho, bem massa, dá para até dar uma olhada, que é o @tatucores, tudo junto, tatu com 2T, 2O. E a gente entrou com um esquema que é, a nossa porcentagem é diferenciada, porque a gente trabalha com artista, mulheres, e a gente sabe com viajantes também, então a gente cobra, dependendo de quem é, de como vai vir, a gente cobra de 20% a 30%. E aí você só precisa trazer o seu equipamento, né? O seu equipamento, as tintas que você vai usar e biqueira e agulha. O resto tudo tem no estúdio, né? Material de higienização, a localização é super massa da loja colaborativa, que a gente está dentro da loja, que é a Elabora, também vale a pena conferir lá. Então, assim, a gente é super aberto. Inclusive, segundo semestre, a gente está com uma agenda bem aberta, porque primeiro semestre a gente ia receber muita gente, inclusive de Recife. Vários amigos iriam vir, mas aí por conta de tudo isso não agendou. Então, a gente está começando a agendar para agosto, setembro e aí para o final do ano. Então, fica o convite também para participar. E aí, tudo também a gente conversa, né? Tipo, pô, Tereza, eu não consigo pagar os 30%, que eu estou vindo de viagem. Acho que tudo é para ser conversado, assim, não é uma regra, né? Eu acho que o mínimo é 20%, porque a gente paga aluguel, paga luz, paga internet, paga as coisas do estúdio. E eu acho que 20% é ok, assim, para a galera que está, mesmo que está viajando e está vindo, assim. Foi uma facilidade que a gente teve e de entender também que quando eu estou fora, nenhum estúdio me aceita por menos de 50%. E quando eu faço eu deixei de fazer, na verdade, de viagens, porque eu andava com a minha mala, uma mala grande, o Roberto com a dele, e uma mala menor de tatuagem. Então, eu já pagava, aí mudou a política da mala, eu já andava com uma mala de tatuagem que eu tinha que despachar, que eu não podia levar em cima. Então, eu tinha que pagar R$100 para isso, e nos estúdios eu tinha que pagar R$50 para isso. E geralmente a gente viaja para fazer mural ou projeto, e aí eu geralmente tenho 2 dias livre, que aí eu marcava tatu. Aí eu comecei a não fazer mais isso, porque eu passava, sei lá, 10 dias pintando mural, e os 2 dias que eu tinha de descanso, eu ia fazer tatu e o outro eu ia morrer na cama, né? Porque eu ficava muito cansada. E aí eu comecei a não viajar mais com a mala de tatuagem. Aí, no último que eu fui, eu viajei só com a máquina e equipamento básico, fonte, máquina e tudo mais, porque aí facilita. Mas é isso. No geral, assim... E as Tem também o charme de as pessoas irem até Fortaleza também, né? Ah, vou até Fortaleza, então vou tatuar com a Tereza, né? Acho chique, né? Acho que deveria mais. Obrigada, Luara. Agora eu tenho mais 3 perguntinhas bem pontuais, Tereza, para a gente finalizar. A Maria Alice perguntou se tu tem um arquivo dos stencils, se tu guarda uma pastinha no computador dos stencils, ou cada trabalho tu cria e produz novos. Tu falou do papel, né, que não tem apego, mas o arquivo em si, como é que é? A gente começou a catalogar há mais ou menos 1 ano e pouco, começou a catalogar tudo que a gente já fez de stencil, né? Ainda não finalizou, mas a gente tem sim catalogado. Eu estou vendo, porque assim, eu quero muito comprar a máquina impressora de stencil, né, com corte, acredito que a gente vai comprar aí futuramente, e justamente esses arquivos vão servir para essa máquina. E, no geral, assim, a gente vai sempre criando um novo, porque os nossos stencils, aqui, por exemplo, é um exemplo, que ele tem um stencil específico, mas a gente vai criando, faz o stencil, depois eu crio outro, crio outro, crio outro. Então, assim, às vezes é muito do trabalho também. Então, tipo, esse aqui teve até o stencil que a gente fez no papel vegetal, que é stencil, mas é pintura também. Esse aqui é pintura. Então, a gente vai meio que misturando as técnicas também, mas a gente tem sim catalogado. Legal. A Deca perguntou no YouTube se tu pode passar o nome dos aplicativos de combinação de cores. Ah, posso.
Deixa eu ver até aqui para... Deixa eu ver. Não sei se dá para ver aqui. Dá para ver? Manda um print screen para a gente aí, mas fala alguns. Tá. Tem o Pantone, que é o estúdio Pantone. Tem o próprio da Coral, que você consegue fazer composições e tal. Tem o Adobe. Tem o Color Snap também. Tem o da Souvenir também, que dá para você fazer. As marcas de tinta geralmente já tem o seu aplicativo, que dá para você fazer, mas o Pantone é bem legal também. E esse Color Snap também é bem legal. Eu vou te mandar aí o print, Marina. Legal. E é legal, assim, que a nossa aula, ela termina aqui no Zoom, mas as mulheres que... Bom, fica gravado, né, no YouTube, para quem quiser assistir depois, mas também as nossas mulheres aqui do UOL, elas falam no WhatsApp, né? É legal que reverbera para a continuação. E aí, uma das meninas já perguntou, assim, qual que é o investimento, para a gente finalizar aqui essa temática, qual que é o investimento inicial para uma pessoa que quer começar com a tatuagem? Assim, quais são os itens básicos que ela precisa comprar para começar a tatuar? E quanto que tu acha que seria um custo de investimento inicial? Depende muito. Hoje em dia se você colocar na internet, no Google mesmo, kit para iniciante de tatuagem, vai aparecer kit de 1.000, de 1.500, de 800. Você pode pegar a referência da descrição desse kit, colocar num arquivo e ir garimpando as coisas que esse kit está falando, que acaba saindo mais barato também. Então, depende muito. Depende de que máquina vai vir no kit. Eu sugiro não comprar o kit. Eu sugiro pegar essa planilhazinha que tem nesses kits que a galera divulga, porque aí vem luva, vem avental, vem plástico filme, vem todo o kit de higienização, né, numa quantidade menor, vem agulha, biqueira, tudo, liga, nananã, tudo que tem no kit. E aí você consegue, legal, ir numa loja também de tatu e, pegar essa listinha e falar, olha, eu quero uma máquina assim, quero assado, e aí você consegue fazer um orçamento. Mas, no geral, menos de R$2.000. Comprando uma máquina, ok, aí você vai ter que comprar, o que vai ser mais caro é máquina, fonte, mais caro, e o resto vão ser coisas, você não precisa comprar a quantidade de 100 agulhas, mas você pode comprar 5 agulhas para treinar. Então, vai depender do seu orçamento também, mas, no geral, menos de 2.000. Eu acho que pode variar entre 800 e 1.500, dependendo da máquina que você compra. Legal, legal. Tereza, obrigada pelo teu tempo hoje, pela aula maravilhosa. A gente passou bastante do horário, mas eu acho que valeu a pena. E depois, quem não conseguiu ficar aqui até o final, pode assistir depois. E obrigada, a gente continua se falando. Obrigada por representar as mulheres desse Brasil e obrigada por representar o Nordeste também. Obrigada, amada. Eu queria agradecer também, Marina e Marcelo, o convite de participar do projeto. Eu acho que é super importante que a gente está num momento tão delicado, né, que a gente está ressignificando várias coisas, inclusive o nosso trabalho, como que a gente vai atuar daqui para frente. Então, é um momento que está querendo começar, que comecem, é nos momentos de crise que a arte também deu um boom. Vamos focar nas energias positivas, vamos pensar também no que está acontecendo politicamente, falando. É um momento de transição muito delicado, tanto na pandemia quanto na política. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E é isso, quero agradecer as meninas que ficaram aqui até o momento também, e falar que o Nordeste é muito importante para o Brasil também. A gente está sempre batendo nessa tecla que não é porque a gente é do Nordeste que a gente não consegue chegar no Sul ou Sudeste, a gente consegue sim, e vice-versa. Eu acho que o mais importante é a gente criar ponte nesse momento, mais do que nunca. A gente criar essa ponte não é só vindo de lá para cá, mas é indo também. E essas trocas são muito importantes, assim. E eu acho que fico à disposição também no Instagram para tirar alguma dúvida de vocês. Quem quiser me mandar alguma dúvida, me mandem no direct. Consegui zerar o meu direct de resposta, então tá tranquilo. E aí é isso. Pois um beijo, obrigada, e eu espero Obrigada, que todos fiquem... amada. Beijo, Tereza. Beijo, meninas. Beijo para o Robésio. E nos vemos na quarta-feira, na próxima aula. Tchau. Beijo, tchau.